O cara botou o olho em mim e disse assim: ei, se minha imagem aparecer, eu vou te quebrar. Aí eu, eita, lasquei. Vou te quebrar todinho na pancada. Eu nunca tinha dormido na cama, só em rede. Nunca tinha dormido na cama, só em rede, entendeu? E era a rede ainda daquela mesmo. A minha primeira noite de cama, Daniel, tu não imagina o que é, mano. Foi bom, mano? Não, gostosa demais. Parece que eu tava no paraíso, cara, ali naquela cama. Pra você que quer gerar conteúdos no esporte ou outra área, vencer o medo é você ter alguém que te incentiva. Não vá por aqueles que te falam palavras pra te desanimar. Mas eu digo o seguinte, vá por aqueles que te incentivam. Fulano passou pra fulano e tal, olha o lance, vai surgir aí um gol. E aí pode surgir agora, tocou pra ele. E na roubada de bola meteu pro gol, olha o gol. E aí naquela hora que eu falei, olha o gol, eu disse, meu Deus do céu. Estamos aqui novamente no podcast Clube da Resenha. É um podcast, como eu já falei e venho reforçando, ele veio para resgatar, né, toda a história do futebol balsense. Desde o passado ao presente, nós vamos estar aqui trazendo pessoas que fazem parte e contribuem de uma certa forma para o futebol balsense. Seja ele jogador, seja ele um treinador e seja ele também um comentarista esportivo, né? Que é o nosso convidado de hoje. Mas antes de eu passar a palavra para ele, para as considerações iniciais, eu quero falar que nós estamos em nome dos nossos anunciantes. Constance Balsas, uma franquia de calçados e bolsas feminina. Você, boleirão, que está aí, chega no Dia das Mães, compareça lá na Constance, procure a gerente, a Renata, procure os vendedores, Marcos e Ruth, e faz aquela presença em casa com a patroa, com a namorada, com a mãe, com a filha. A Constância tem sempre a melhor opção para você escolher e presentear aquela pessoa amada e querida, tá? E também estamos em nome de Triunfo Marketing, uma empresa de marketing aqui de Balsas, já há mais de 10 anos, elevando o nome dos seus clientes, né? E a Triunfo, em nome do Arley, que é o seu proprietário, né, o seu presidente, vamos dizer assim, ela tem estratégias de marketing para você alavancar suas vendas. Então, se você está aí, está achando que suas vendas estão um pouco paradas, venha até a Triunfo Marketing, procure o Arley e faça a melhor estratégia para que você possa alavancar suas vendas e trazer os melhores resultados, certo? Então, esse cara que vem aqui hoje, esse cara é o Manin. E aí, Manin, é o bordão dele nas redes sociais. Eu quero dizer para ele que, para mim, é uma satisfação muito grande de estar trazendo ele aqui hoje. Tá? E dizer para ele também que ele foi inspiração para o Clube da Resenha, viu? Desde o início do projeto eu conversei com ele e mostrei para ele o que eu estava pensando em fazer. Ele foi um dos caras, dos primeiros as pessoas a ficar sabendo do projeto do Clube da Resenha. E eu falei, Rael, eu estou pensando numa situação assim, assado, tal, e o meu projeto casa muito com o teu, tá? Hoje o Rael é o cara que traz a voz da várzea, do futebol balsense, raiz, né, dos bairros. Rael cobre eventos de todos os cantos em todos os cantos da cidade sobre futebol. E dizer para ti, cara, que é uma satisfação imensa, enorme te trazer aqui hoje pra gente bater esse papo. A gente já vinha batendo um papo aqui nos bastidores aí, cabeça, eu vinha falando para ele que o Rael é um cara novo, né? Apesar de que tá na internet aí bombando, mas é um cara novo ainda, 32 anos. Rael, suas considerações iniciais, cara. Muito obrigado por fazer parte do Clube da Resenha. E aí, maninho, tudo bom? E aí, maninho? Esse bordão é o mais enjoado em Balsas, né? Mais querido, na verdade, né? Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, Daniel Abreu, ao Clube da Resenha, também, esse lindo podcast. Para mim é uma honra receber o seu convite, ter sido mencionado um dos primeiros caras a receber um convite, com muita honra. Eu falo isso aqui. E eu vejo hoje o fruto, você trazendo uma alegria para dentro da cidade de Balsas e região inteira, que às vezes muitos não conhecem, né? As histórias de muitos jogadores, goleiros, boleiros da nossa cidade. E hoje até eu tô surpreso, né? Porque, cara, são histórias que não foram apagadas, mas que precisam ser relembradas. Então, eu trago aqui as minhas considerações
pelo convite e dizer que você está sendo sensacional para a nossa rapaziada aí da cidade de Balsas, para os nossos maninhos e maninhas que não conhecem a história de muitos boleiros aí, que eu estou conhecendo agora, viu? Que bom, cara. Rapaz, e que voz, hein? Que voz, hein? O Rael não foi jogador porque ele tinha que ser locutor mesmo. Ele tinha que fazer o que ele faz hoje aí. Cara, obrigado pelas palavras aí. E, Rael, só para o público saber como é que eu conheci o Rael. Eu conheci o Rael antes do cara da resenha. Concorda comigo? Concordo, antes. Eu tava em casa no ano de 2021, se eu não me engano. De 21 para 22. No ano de 2021 para 22. Abri o portão lá e tal, conversando. Os caras estavam fazendo uma casa em frente à minha casa, uma construção. E comecei a conversar com a galera, tal, aquela coisa toda, pá, falando de bola, tal. O Rael chegou para mim e falou assim: cara, é o seguinte, eu tô com um projeto para trazer o X1 para Balsas. Lembra? Correto, corretinho mesmo. E aí o Rael, não, assim, me mostrou todo o projeto, toda a estrutura que ele estava pensando em fazer e fez, né? Que foi o X1 aqui em Balsas. Você me corrija se eu estiver errado, né? Foi o primeiro projeto seu, né? Que foi o X1. Primeiro correto. E aí foi quando eu conheci o Rael, tá? Então, esse foi o primeiro projeto seu, Rael? Foi o primeiro projeto que veio na mente. Quando eu conheci realmente o que era um X1, né? Que foi quando... Antes, assim, naquela época que eu cheguei para você e... Você lembra, né? Que eu saí ali todo melado de cimento. Na época era época de chuva, naquele tempo. E os caras falavam direto para mim: pai, Daniel Abreu, tu conhece Daniel Abreu? Eu disse: não conheço. Pô, caça o cara, meu irmão. Fala com ele. Eu falei assim: onde eu vou chegar no cara, assim? Aí um dia você vinha saindo e tinha um colega meu que era colega seu, entendeu? Aí ele chegou pra mim e falou assim: esse cara aí é um cara, gente boa, mano, o Daniel Abreu. Eu falei: Daniel Abreu, eu conheço esse cara. Esse nome é lembrado. Aí foi quando eu cheguei, eu disse: eu vou criar coragem de falar com esse cara. E aí já tinha lançado, naquela mesma época foi lançado também já a ideia de começar a gravar a Várzea, né? E eu falei: eu vou aproveitar esse X1 e trazer esse engajamento pra galera ver se vai aprovar essa resenha no meio do público, tudo, essa brincadeira, essa molecagem no meio do futebol. E foi quando eu cheguei lá e falei, me apresentei para você e tal, todo melado de cimento ali, de barro, que ali aquela parte de baixo ali, né, era muito úmido, né, uma lama. É perto do rio, né? Perto do rio, né? E eu cheguei para você, me apresentei, pai, eu sou o Rael, tal, tô com um projeto do nosso primeiro X1, vai ser um jogo gostoso, um jogo maravilhoso. O que você acha de você fazer um patrocínio pra gente aí? Nem pedi um patrocínio, eu não sabia, né, cara? Eu cheguei assim do nada e já fui pedindo esse patrocínio pra ti ali. Aí você falou pra mim: pô, velho, bacana, parabéns. Você me deu os parabéns ali pela iniciativa. Balsas precisa disso aí, cara. Mas o que é um X1 tal? Você lembra na época, né? Lembro. Aí eu falei assim: sim, o X1 é assim, assim. Ah, tá, já ouvi falar. Não, conta comigo, tal. Nota meu número aí. Aí notei meu número. Aí eu peguei, notei seu número ali naquele dia. Aí trabalhando, daquele dia gerou uma amizade. Sempre que você passava, buzinava, falava comigo, pô, ganhei uma amizade ali, ó. Bacana, né? Exatamente. O que o Rael tá falando é verídico, é isso mesmo. E aí começou a minha amizade com o Rael, né? A gente se fala bastante, eu sempre parabenizo ele pelos eventos que ele cobre, pelos jogos que ele transmite, né? Agora mesmo na final do futsal aí da Taça Balsas, né? Taça Balsas, né? Taça Balsas, de 107 anos de Balsas. Cara, a live dele, quando eu entrei na final do futsal, que foi entre K10 e São Félix. K10 e São Félix. K10 e São Félix. Obrigado. Tava com mais de 600 pessoas numa live, assim. Às vezes 600 é pouco. Cara, não é pouco. Pro futebol, para futebol local, você transmitir uma live com mais de 600 pessoas é do caramba. É gratificante para quem tá assistindo, que gosta do que você faz, que eu sou seu fã pelo que você faz, tá? Então, assim, eu fiquei muito satisfeito em ver aquilo. Não foi só a primeira vez, não. Já teve mais live do final do futsal que deu muitas pessoas na sua live, né? Então, isso aí é fruto de um trabalho. Rael, mas antes da gente começar a falar um pouco de futebol, a gente tá falando dos seus projetos, tudo. Eu queria que você trouxesse para o nosso público, né, do Instagram, do YouTube, do TikTok, do Spotify. A gente vai falar quem que é o Rael,
Qual foi a origem do Rael? Onde que o Rael nasceu? Os pais, família, tudo. Para as pessoas saberem a história sua, antes da gente entrar naquilo que você faz de melhor, que é trazer alegria para o futebol balsense. Então, eu quero que o Rael Santos se apresente e depois a gente vai falar do cara da resenha. Show de bola, tamo junto. Daniel, o Rael Santos, conhecido como muito também, Rael Miranda, hoje, para muitos, esse cara é de uma origem do interior. Do sertão. Do sertão, melhor falando, né? Aos meus 9 meses de nascido, nascido aqui em Balsas mesmo, e aos meus 9 meses meu pai foi acometido de uma enfermidade, e existia eu, meu outro irmão, que é mais velho 1 ano do que eu, ele é de 91, eu sou de 92. Ele foi acometido de uma enfermidade no ano de 1992, e com isso a gente ficou órfão de pai, né? Mas tinha uma guerreira, que era minha mãe, batalhadora, muito nova, por sinal, na época ainda. E a gente, nascidos em Balsas, porém, a gente foi criado praticamente até os 12 anos de idade, a gente foi criado na região da Maria do Tatuzão. Todo mundo conhece. A Maria do Tatuzão era um dos restaurantes de beira de estrada mais conhecido. E frequentado. Cara, no sexta, sábado e domingo, era super lotado o restaurante dela pelos eventos que ela fazia. E ela foi conhecida como Maria do Tatuzão porque não é pensamentos bestas, né? Que a galera costuma maldosos. É porque realmente ela comprava uns tatus muito grande, entendeu? E ela não tinha pena de cortar os pedaços do tatu grande, entendeu? E colocar para vender. Ela comprava muitos tatus ali na época, fazia aquele caldeirão de tatu e a galera só ia ali por causa do tatu. Então ali criou esse nome, Maria do Tatuzão. E a gente foi criado na mesma época dessa fama da Maria do Tatuzão, que por sinal era uma ótima, excelente pessoa, né? E aí o que acontece? A gente foi criado ali naquela região. Então calma aí, então seu pai faleceu e aí você foi morar no sertão, novo ainda. Na verdade, a minha mãe também, ela já convivia já no interior junto com meu pai, minha mãe, né? Todo mundo ali. Dos avós, tudo. Meu pai era professor de futebol. Né? Qual o nome dele? Era Raimundo Nonato, na época. Ele mexia mais para a região de Sambaíba, a região da Ilha de Balsa, aquela região após a ponte do Rio Balsinha. Do Rio Balsinha, né? Aquela região do Ananás. Isso, aquela região do Ananás, tudo ali. Na época, ele era professor de futebol, gostava demais, era uma paixão horrível pelo futebol, ele, entendeu? E eu me lembro que a minha mãe conta umas histórias que ele botava o jogador para jogar com o uniforme, trazia os uniformes e queria obrigar ela a lavar, né? Então, essa paixão pelo futebol talvez já existia dentro de mim, só faltava despertar. Aflorar. Só aflorar um pouquinho, né? E aí o que acontece? Como o falecimento do nosso pai, um dos meus avós, que era pai do meu pai, né? Por parte seu avô. Meus avós. Seu avô paterno, né? Isso, meu avô paterno chegou e falou, eu tenho preferência pelo Raimundo Filho. E meus avós maternos chegou e falou, eu tenho preferência pelo Rael, então a gente vai adotar ele, criar ele. Por conta da condição, né? Sua mãe ficou viúva, né? Correto, por conta da condição, Daniel. E na época era muito difícil. A gente passava por muitas dificuldades, entendeu? Meu pai vivia da roça, né? Tirando da roça era um salário onde, na época, se não me falha a memória, era 300, 400 reais o salário, 300 reais. Então... Era bem menos nessa época aí, falando um pouco de economia, não existia nem o plano real, né? 92, 93. Eu acredito. Era o plano cruzado, enfim. Mais ou menos, né? Então, assim, nessa época aí, a sobrevivência nossa era muito dolorosa, entendeu? Era muito difícil. Então, os nossos avós se reuniram e falou, eu fico com ele, eu fico com esse. Então a gente foi criado no interior, no sertão, entendeu? Fazendo tudo de bom, que ainda hoje, em alguns pontos, eu sinto muita saudade do interior, né? Então assim, lá papai ensinou a gente, que eu chamo meu avô, né? Que é um meu guerreiro,
Eu costumo publicar ele nos meus stories, na minha página, como meu velho guerreiro, minha velha guerreira, porque souberam trazer o melhor do ensinamento para mim, então eu sou grato. Então, a nossa origem é balsense, criados no sertanejo raiz mesmo, de tudo de roça que você vier me perguntar, eu tenho um argumento, tenho uma história para contar. Botou roça? Plantei roça. A minha primeira cama eu comprei, sabe como? Tinha um pastor que dirigia os cultos lá na minha casa, no interior, e ele chegou para mim e falou assim, aí o meu pai pegou e falou assim, Rael, o que tu acha? Rael, tu dá conta de plantar tomar de conta de uma tarefa de roça? Eu, pai, na hora, eu dou conta, se eu planto uma rocinha, tá. Pai plantava 4, 5 tarefas de roça, pai. E aí juntava eu e meu outro irmão, que é o irmão e tio, irmão de criação, meu tio, José da Guia. Era o que mais convivia entre a gente. Ajudava muito meu pai na época. E eu me lembro como se fosse hoje, meu pai disse, eu vou arar, né? Que você sabe como é que é, né? Sim, preparar a terra. Isso, preparar a terra. Ele chegou, eu vou arar uma terra, viu? Vou preparar uma terra e você vai plantar, você vai limpar, você vai tomar de conta, vai colher, vai bater o arroz, vai fazer tudo. Eu falei, é sério esse? Sim. Esse dinheiro é seu, eu não quero nada. E o arroz também você pode vender. Cara, e na época, o pastor Rosendo estava dirigindo os cultos lá na nossa casa. Nossa casa, a nossa família praticamente toda é evangélica, né? Criado no meio evangélico. Se tornamos evangélicos depois de um certo tempo, na verdade. Aí, o que acontece? Meu pai foi lá, preparou a terra, entrou o tratorzão lá, arou toda a terra e meti a máquina para cima, a matraca, plantei todinho do arroz agulhinha, na época, arroz agulhinha, né? Uhum. Plantei, limpei, cara, e na época era dos Cariri. Aí o pastor, só que eu não fui culpado disso, né? Uhum. Eu não fui culpado. O pastor chegou para mim e falou assim, rapaz, tu quer me vender essa roça? Os Cariri tinham dado na roça, meu irmão, tinha comido o arroz quase todo, chupado, né? Eu falei assim... O que é o Cariri? O Cariri é um pássaro, tipo como é que chama? Chico Preto. Tem um Chico Preto que arranca o arroz, depois você vai lá, planta o arroz, o indivíduo vem e come. Depois que ele nasce, ele, insatisfeito porque ele não comeu, ele não conseguiu comer a semente, aí ele sai arrancando o estoco do arroz todinho que nasce, entendeu? Entendi. É o safado do Chico Preto, é o nome, entendeu? Rapaz, a gente sofreu muito pra ficar de vigia, e vigiando aqueles tempos, quando vinha a reca. Aliás, você tava dormindo ali um pouquinho, cochilando, quando se espantava, tava cheio de cariri já arrancando o arroz no meio da roça. Beleza, aí eu fui lá, Daniel, plantei o arroz todo, deixei top mesmo, plantei, nasceu, aí eu fui lá, limpei, vigiei, tá, aí o pastor chegou pra mim, eu quero comprar a tua roça. Aí eu falei, é mesmo? Eu te vendo. E eu doido por uma cama, cara. Aí eu, então vai dar certo, então, ó. Aí eu fui lá, negociei com ele. Ele falou assim, é o seguinte, tu quer o quê? Aí eu falei assim, eu nunca tinha dormido numa cama, né, só em rede. Isso com quantos anos? Isso mais uma faixa etária de 12 anos. 12. Nunca tinha dormido na cama, só em rede? Nunca tinha dormido na cama, só em rede, entendeu? E era a rede ainda daquela, meu amigo. Nossa família era muito fraca de condição, Daniel. Hoje a gente tem uma vida, hoje eu tenho... Meus irmãos hoje, que naquela época sofreram muito com a gente, hoje, graças a Deus, todos são bem de condição, tudo bem de vida. Hoje são quem nos ajuda, entendeu? Que bom. Então ali... Vendeu a roça. Vendi a roça pra ele, ele falou, tu quer o quê? Eu falei assim, ele trabalhava na Liliane, na época. Era vendedor da Liliane. Eu falei assim, vou meter a faca nele, ó. Aí eu pensei comigo, eu falei assim, pai, me dá uma cama. Eu achei que... Aí era uma coisa de outro mundo, né? De outro mundo. Eu falei, eu vou meter a faca nesse cara. Aí eu peguei assim, pastor, me deu uma cama, rapaz. É mesmo que é uma cama, que era? Cama de solteiro? Sim, é cama de solteiro. Pronto, fechou. Peguei na mão dele ali, o papai também tava na hora, né, meu avô. E eu vendi. Cara, tava com uns 15 dias que eu vendi o arroz pra ele. O arroz já tava grandinho, não tava nem com cacheadozinho. Aí soltou os cachozinhos. Cara, veio uma praga de cariri, chupou o arroz todinho. Sabe quantas quartas ele colheu? 1/4 de arroz. Nossa senhora, rapaz. Aí eu disse, rapaz, tu me enrolou. Não, rapaz, não te enrolei, cara. Você quis comprar o arroz, né? Aí você quis comprar mesmo meu arroz. Você tinha que tomar de conta da sua roça. A partir da hora que eu te vendi, não tem mais nada a ver. Eu sei que em tudo ele conseguiu colher mais ou menos umas 3/4 de arroz batido.
Na época, né? Umas 3, 4 quartas por aí assim. Mas pagou a cama? Me pagou. A roça só seria dele depois da cama de casa. Aí quando ele chegou com aquela cama, cara, que felicidade, meu irmão. A minha primeira noite de cama, Daniel, tu não imagina o que é uma... Foi bom, Rony? Não, gostosa demais. Parece que eu tava no paraíso, cara, ali naquela cama, deitado. E todo mundo queria dormir na minha cama, pô. Não, peraí. Eu ralei pra ter isso aqui, né? Botou uma roça. Botei a roça. E aquilo foi fluindo. E a nossa família foi como começou a alertar, se alertar, né? Tudo. E aí, o único quem tinha cama eram nossos pais, né? A condição também muito pouca. E uma irmã minha que já tinha sido casada, e aí ela voltou para dentro de casa novamente na época, e ela trouxe a cama, né? Então, só quem tinha cama era, mas ela não deixava ninguém nem triscar na cama dela. Ali era um ouro para ela. E aí eu adquiri a minha cama, né? Então, é muito gostoso, cara. Uma história dessa eu fico maravilhado. Pô, que bom, cara. Parabéns. E aí, o Rael estudou aqui em Balsas? Como é que foi? Estudou até que série? Conta um pouco da sua vida escolar pra gente. A gente tem um ensino completo, né? Ensino fundamental, ensino médio? Ensino médio completo, né? Isso. Essa parada de estudo, a minha mãe nunca deixou a gente precar, como se diz o sertanejo, né? A gente levantava 5 horas da manhã, se arrumava, ia para Maria do Tatuzão pegar o ônibus. Às 6h20 o ônibus passava, a gente vinha para Maria do Serrão, o ônibus deixava a gente lá. Chamava de Grupo Novo, né? Grupo Novo, né? E aí a gente chegava ali, descia, ficava esperando até 7h15, a horário que a escola abria, né? E eu lembro que o meu primeiro sapato também foi doação, cara, no interior, acredita? Eu ia de chinelo normal, vinha de chinelo normal para a escola. Calça, tinha que ser uma calça até o meio do ano. Aí nas férias, mamãe trocava a calça de todo mundo, né? Tanto das meninas, que era eu, minhas 2 tias e irmã, que hoje são irmã minha. Se falar que é tia, elas até brigam. Ixi, zanga demais, né? São minhas irmãs, na verdade, que fomos criados juntos, na verdade. E a gente tinha o quê? A gente tinha essa idade de entre 10, 11 anos. Até 15 anos, mais ou menos. Até 15 anos, por aí. Então a gente... Estudou sempre no Grupo Novo, lá na Sempre na Marechal Serrão. Sempre a gente estudou lá. Estudamos uma boa parte lá. Estudei também no começo, bem antes, que a minha mãe resolveu morar um pouco na cidade de Balsa. Uns tempos a gente morou... A gente estudou, né? Depois que veio para a cidade. A gente estudou um pouco no Moisés Coelho. Onde é que fica o Moisés Coelho? Moisés Coelho hoje é a Açucena Velha. Ah, na Açucena Velha. Isso, Moisés Coelho. A gente estudou também, se não me falha a memória, uns 2 anos na Nossa Senhora de Aparecida, que é a Açucena Nova. Né? Mas o resto, Nova Açucena, né? Nova Açucena. Então, e desse tempo para cá a gente estudou o restante dos anos na Marechal Serrão, né? Mas a gente levantava 5 horas, Daniel, e aí vinha para a escola, pegava o ônibus, e do ônibus a gente vinha para a escola. Quando era 11h30, o ônibus passava de novo, levava a gente, chegava praticamente 12h40 na entrada. E da entrada de Maria do Serrão até a nossa casa era mais ou menos 1 hora de viagem. Da Maria do Tatuzão ou da escola? Não, a gente pegava o ônibus de Maria do Serrão na época, sentido, né? Maria do Tatuzão. Isso. Aí chegava em Maria... Descia da Maria do Tatuzão. O ponto era lá na Maria do Tatuzão. O ponto era lá. Descia, aí depois ia a pé pra casa. E aí a pé, mais ou menos 1 hora de viagem para chegar no local. Era doído. A gente chegava mais ou menos 1 hora suado, da tarde, suado, todo sujo, os pés tudo sujos, que era na pissarrona, né, na época. E aí minha irmã era muito zangada, né? E eu tinha um colega meu na época que ia a estrada todinha fazendo raiva a ela. Nunca chegou feliz em casa, porque ele era um terror na vida dela. Era por ser maior, mais velho um pouco do que nós, né? Chegava e já ia na estrada, era caçando conversa com ela, pegava bosta de gado, jogava nela e ela corria um pouco. Eu não podia fazer nada bom. O frangotinho que era eu, não podia nem ir no tapa mais ele, tá acreditando? Entendi. Mas era uma vida feliz, né? Uma vida feliz, Daniel. A vida, a gente fala assim, muitas vezes reclama da vida de hoje, né? Reclama da vida, as coisas tá difíceis. Não, mais difícil a gente já teve, mas a gente era muito feliz. Os problemas a gente não tinha, cara. Entendeu? Hoje a gente tem muitos problemas para resolver. Tem muita gente hoje, eu vejo jovens de hoje que não tem problemas nenhum para
para bater cabeça e andam estressados, né? Andam com a vida conturbada, às vezes se envolvem muito no álcool. Mas se lembrar, cara, hoje o melhor período na vida de vocês de fazer algo é hoje, porque vocês não têm tanta responsabilidade. Hoje não, hoje eu sou pai de família, hoje eu tenho uma responsabilidade muito grande, você tem uma responsabilidade, não se compara com 30 anos, 15 anos atrás, 20 anos atrás. 30 anos atrás. 30 anos atrás, né? Então é muito diferente. Que bom. E quem se lembra de alguma professora, algum amigo seu assim, que marcou sua infância, assim, nessa época de escola? Eu acho que a professora que me marcou chama-se Das Dores. Ainda conhece ela? Sabe onde é que ela mora? Conheço. Hoje ela dá aula pro meu menino, cara. Que legal, cara. É mesmo? Hoje ela é... Eu tenho um filho que podemos dizer autista, né? Uhum. E hoje ele... Ontem foi comemorado o dia do autismo, né? Isso, ontem foi, correto. A professora das... Ontem que eu falo assim, ontem, pessoal, hoje nós estamos gravando o episódio, só para deixar claro, assim, ontem foi dia 2, nós estamos gravando o episódio dia 3 de abril, e o dia do autismo foi comemorado no dia 2 de abril, né? Comemorado no dia 2 de abril. Comemorado não, é lembrado, né? Como uma marca. Correto. Né? Professora das Dores, ela reside hoje, não sei em qual bairro, mas ela residia na mesma rua da escola Nossa Senhora de Aparecida, Nova Açucena. Na época, eu estudava com ela, não me recordo, não sei se era o terceira série. Na época era conhecido só como série. Hoje já tem outras modalidades, né? Outras nomenclaturas, né? Hoje é mais sofisticado o linguajar da galera, né? Terceiro, aí eu cheguei um dia, eu era muito terrível, cara, na escola. Minha mãe só vivia na escola. Só que nesse dia foi o dia da mudança. Professora das Dores sempre foi carinhosa comigo, muito, excelente professora. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu cheguei um dia meio estressado. E aí eu cheguei na escola, Daniel, coloquei os pés em cima da cadeira, a fim de confusão no dia. Rapaz. Foi, eu queria confusão no dia. Molecote, cara tinha nem... Rapaz, pelo amor de Deus, o que me deu na cabeça naquele dia? E a minha mãe vinha me jurando, minha avó vinha, eu vou te pegar uma hora. Uma hora a gente vai ter que sentar para conversar. Aí eu ainda zombava dela um pouco. Falei, vai dar certo, mãe, vai dar certo. Tá. Caindo já chegando na cidade, assim no começo, crescendo um pouquinho ali, minha mãe, eu sei onde é que eu vou te jogar. Aí eu crescendo, já caindo na malandragem dos caras, né? Aí eu cheguei na escola, botei os pés em cima da cadeira. A professora das Dores falou, ô Rael, tira o pé da cadeira, meu jovem. Ainda pediu por favor, com certeza. Pediu por favor, desocupe outra cadeira. Você senta só em uma e coloca os pés embaixo. Eu ainda lembro das frases educadas, sabe? Uma excelente professora. Ainda hoje dá aula na escola lá. Tem a sala prioritária dela lá. E eu cheguei, coloquei os pés na cadeira, ela pediu para tirar os pés. Rapaz, eu não vou tirar nada aqui não. Tá, e taquei os pés na cadeira lá. E aí eu acho que na época, se não me falha a memória, eu lancei um palavrão para ela, né? Ela falou, vai lá para a diretoria. Eu nunca tinha ido, né? Eu falei, eu vou para a diretoria? Vai. Você, vou? Não vou. Vai agora, então eu vou ter que chamar seus pais. E pro lado dos pais, eu disse, eu quero saber, eu vou lá, porque vai amenizar, né? Pô, ela não vai nem... Quando eu chego na diretoria, meu amigo, logo ela faz uma carta lá e pã, dentro da minha bolsa. E a minha avó, toda vez que eu chegava, tem tarefa, Rael? Eu falei, tem, mãe. Pô, deixa eu ver aqui. Pá, quando ela, em cima do bilhete. A minha irmã era uma das mais estudiosas que tinha, a Daniária. Minha mãe chamou, vem cá, Dani, lê fulano de tal, botou os pés na cadeira, me falou palavrão, tal, está expulso. Amanhã não entra, só entra se for com os pais. Foi lá para minha avó. Amanhã eu vou fazer uma visita. Não, pra quê? Não precisa a senhora aí, não. Mas tá tudo legal lá. Tá, não, eu vou lá fazer uma visita a você. Chegou lá, minha mãe, professora das Dores, passou todo o beabá pra minha avó. Aí a minha mãe chegou. Mãe e vó, que eu chamo, né? Quando eu cheguei em casa, nós tínhamos uma taperazinha no fundo, lá onde você foi me buscar hoje. Aí cheguei lá, tinha uma tapera e tinha um pé de aroeira, que era a forquilha que sustentava aonde tinha o nosso fogão de lenha. Mamãe chegou. Quando eu cheguei, que eu tirei a bolsa da escola, a bolsa conhecida como a bolsa do Luiz Rocha, azul com nomezão. Então acho que mais ou menos todo mundo lembra dessa bolsa. Sim, eu lembro. E aí eu cheguei, peguei a bolsa, quando eu olhei lá no pé
no pé da Aroeiras, onde da Furquia, lotado de caroço de milho. Eu disse, hoje um de nós vai se lascar. Aí eu falei, e aí eu? Mamãe chegou tal, tirou a bolsa, eu comi de boa, tal. Isso, parece que não vai dar nada não, né? Papai deve ter botado isso aí. Vem cá, Rael. Eu fui, era um menino obediente, sempre fui. Pegou no meu braço, agora vamos ter uma conversa aqui. Que papo é esse que você xingou a professora das dores, você tacou os pés na cadeira, botou os pés em cima de outra cadeira que não era sua. Minha mãe sempre muito rígida na questão de escola. E eu fiquei assim, cara, eu falei, não, mãe, isso é mentira, mamãezinha, pelo amor de Deus, não faz isso, mamãezinha, eu prometo que não vou fazer mais. Tu disse que não fez e agora tu não vai fazer mais? Eu disse, ela taca em mim, mano, deu uma cipoada mesmo, com sola. Pisa pra 10, tu levou sozinho. Pisa pra 10, eu peguei sozinho, minhas irmãs tudo, já fica escabriado, porque quando ela pegava ela pegava tudo, né, na época. Era assim mesmo. Não tinha negócio não, aí ela disse, agora fica aí, ó. Dobre o seu joelho e só levanta daí quando eu falar. Eu fiquei ali mais ou menos, eu entrei ali, na verdade, era mais ou menos de joelho, era umas de 12h30 para 1h, viu? Quando eu levantei lá era 3 horas, isso aqui tava só o sangue, mesmo. Carne viva. Carne viva. Ela disse, aí eu, levanta daí, vai tomar um banho. Doeu aqui agora. Tomei um banho, quando eu tomei um banho, vai estudar, fazer tua tarefa, fiz a tarefa, agora eu vou lhe dar outra pisa, que é para amanhã você chegar lá educadinho com a professora das dores. Peguei outra taca. Mas essa taca, Daniel, serviu para mim, cara. Vou te falar por quê. A partir daquele dia, eu era um aluno nota 10 na sala. Entendeu? Que bom. Notas boas. Já nunca tinha reprovado, nunca reprovei. E dentro da escola, eu, minha irmã, minhas 2 irmãs que estudavam sempre junto, a gente sempre era os melhores. Por quê? Com medo de outra taca de milho no joelho, entendeu? Que bom, Raio, que bom. É sensacional. Sim, sim. A taca vale muito. Vale muito. Vale a formação de um homem, né? Que é o que está aqui hoje. Então, Rael, você falou um pouco da sua trajetória, né? Morou no sertão, suas artimanhas aí na escola, né? Aluno, depois de uma taca virou aluno nota 10, né? Que bom. E aí, como que o Rael se descobriu pro futebol? Como que o Rael falou assim, não, eu gosto de futebol, falou assim, aquele momento X, assim, que você fala, eu percebi que eu gosto de futebol, porque, pelo que eu já conversei com você não é tão bom de bola assim, né? Não, eu sou péssimo. Tem até... E o Rael, por ser do sertão, ele era um pouco matuto, ele já estava me falando ali nos bastidores. Teve uma história aí do negócio do Gelol. O Rael foi participar de um jogo. Conta aí, Rael, como é que foi a história do Gelol? Cara, pra te falar a verdade, cheguei na cidade aí, 12 anos, 13 anos, 14, por aí. 14 anos. Acho que mais. Quando eu cheguei na cidade... Não, uns 16 anos, eu vou colocar por aí, né? Quando eu cheguei, o Nena Quirino, que é o mesmo nome. A família do seu Rosimar, lá de Santa Rita, da Gia, no interior, perto dali da Cerâmica Bar, Cerâmica Riachão, aquela região ali, né? Chegou... Ali, para se situar, ali antes de chegar na Impasa. Isso, correto. Antes de chegar na Impasa. Quando lançou, me viu eu brincando de bola num campinho, chegou, não quer ir brincar mais no nosso time lá. Eles eram muito bom de bola, galera. É bruto demais, mas eram bom de bola. Eles já tinham uma trajetória de torneios. Cortando teu raciocínio um pouco, para falar da história do Gelol, tu conheceu aquele jogador, um lateral esquerdo lá, se chamava Gia? O Moreno lá da Sucena? Sim, isso aí. Ele é de lá da Gia? Não, na verdade, ele pegou esse nome aí devido a ele trabalhar muito mexia com olaria, se não me falha a memória. Né? Isso, não me falha a memória. E era lá na região? E era da região, acho que ele situava na mesma região, né? Aí a galera apelidou ele, né? O Gia, pessoal, é um lateral esquerdo que jogou no futebol balsense aqui nos anos 90. Ele sempre jogou pro time da Sucena, sempre. Inclusive, aquela final que eu te contei entre Guarani e Açucena em 2007, o Gia era o lateral esquerdo da Açucena. Eu imagino. E ele já estava veterano naquele tempo. Se não me falha a memória, é esse mesmo. Eu acredito que é esse que eu tô lembrando. É um moreno dele. assim, meio corcunda assim. Sim, eu acredito que seja. As pernas finas. Isso. Mas beleza, aí como é que foi? Aí chegou... O cara chegou pra mim e falou assim, Maninho não, na época não existia essa palavra maninho, né? Pouca gente chamava isso. O Ventão teve aqui no episódio passado. Eu assisti o episódio. Ele falou assim, maninho não. Naquele tempo ninguém chamava de maninho, era Daniel. Daniel, era tal. E aí o cara chegou pra mim e lançou o convite. Tu quer jogar no meu time? Eu vou botar um time no torneio lá, valendo um porco.
torneio beneficente e tal, beneficente, eu vou na hora tal, eu nunca tinha saído, cara, pra jogar, eu, pô, aí tu, ó, mas tem que ser de chuteira tal, não, beleza, trabalhava já, né, eu, pá, fui na loja lá, comprei uma chuteira da mais bonita, topzona tal, até da marca Adidas na época, branca, me lembro da chuteira, já tem uma foto dela ainda, eu vou até mandar pra você, depois pra você dar uma analisada na foto lá, e aí eu fui lá, tal, uniformezão verde, se não me falha a memória. Não, laranja com preto o uniforme. Cheguei lá, me vesti, desci e tal, todo empolgadão. Tal, e os caras, jogador aí pra nós aí hoje nós levamos esse porco aí. Eu disse, meu irmão, não sei não. Se for depender de mim. Depender de mim, vocês não vão levar, vocês não vão comer porco, não. Aí eu, mas intitulando mim como um boleiro bom, né? Uhum. Da cidade. Na cidade, o cara veio da cidade pro interior, jogar no sertão e tal. Da onde eu já tinha nascido, da região praticamente. Beleza. Aí quando eu chego lá, aí os caras se afastaram de mim, eu me vesti, sentei assim, aí eu vi os caras mais ou menos assim, uma distância mais ou menos uns 10 metros lá debaixo de outra árvore lá. Os caras pegou o geló e ficou passando o geló ali. Passando geló nas pernas, que é o normal, né? Antes do jogo, antes do jogo. Pra tirar a dor, sim, aquela coisa toda, prevenir uma lesão. Sim, eu matutão, eu falei, pô, os caras estão passando Rexona nos pés, mano. Que é isso, cara? Aí eu disse, esses caras... A história do geló. Aí eu falei, esses caras não são normal não, irmão. Aí eu disse, os caras estão passando, eu vou usar esse Rexona pra me passar nas minhas axilas, pô. Fui lá e peguei, né? Geló. Aí o cara olhou assim pra mim, ei, rapaz. Opa, rapaz, você é gelol, cara. Eu falei, gelol? Sim. Aí eu olhei o nome assim e disse, sim, pô, mas isso aqui é pra axila, pô. Ele, não, rapaz, isso aí é pra cara que tá machucado, pô. Tu vai se sentir mal com isso aí, tu vai pra tuas narinas e tal. Eu falei assim, não, moço, não é, moço. Eu sei que quem andou alto, Daniel, foi eu. Porque devido a eu passar o gelol, cara, aquele incendiou tudo isso aqui, queimando isso aqui tudo, subiu pra garganta, tudo. Eu acho que eu não aguentei jogar 3 minutos, eu tive que sair pra tomar um banho. Acredita? Acredito. Mais uma sensação, meu amigo, que eu tava pra morrer dentro de campo ali, já pra dar uma agonia. Os caras, rapaz, não é pra ter passado. E aí os caras começaram a zoar, né? Eu falei, pô, só me confundi e tal, dando uma de querer... Sabe aquele cara que errou, mas ele tá tentando arrumar as coisas pra dizer que tava certo? Desculpinha ali, desculpinha. Desculpinha. Mas essa história é uma história que eu não esqueço nunca, cara, entendeu? Então ali começou. Aí eu fui, joguei e tal. Eu comecei a treinar com os caras. Comecei aqui, lá, fazia um golzinho e tal. Aí, beleza. Aí, qual a posição que você jogava? Atacante? Eu jogava mais ali da zaga pra trás. Às vezes o cara tinha coragem de botar na frente, entendeu? Que loucura. De zagueiro pra atacante? Não, mas era uma bagunça doida na minha mente mesmo. O cara perguntava pra mim assim, joga que posição? Assim, qualquer uma, rapaz. O jogador ruim não é assim? Deixa eu falar isso aí. Cabe um registro aqui. Pessoal, é o seguinte, no amador, na várzea, que o Rael filma muito de várzea, né? Várzea, pra quem não sabe, é um amador, é aquele cara que não é profissional e brinca de bola aos finais de semana, durante a semana e tal. E aí, o cara quando chega numa pelada, que a galera pergunta pra ele assim, qual a posição que tu joga? Aí o cara fala assim, a que você quiser. Um olha pro outro assim, fica olhando um pro outro tal, já sabendo que o cara não sabe jogar bola. Porque o cara que joga bola, ou ele é zagueiro, ou ele é lateral, ou ele é volante, ou ele é atacante, antigamente tinha pouco goleiro, né? Hoje já tem mais goleiro nas peladas. Mas falou assim, não, do meio pra frente eu jogo em qualquer uma. Não joga. Não, bota em qualquer posição que eu me viro. Não joga. Eu vi um jogador aqui em Balsas jogar, eu vi um jogador que jogava em todas as posições, de goleiro, zagueiro, meio de campo e atacante. E você deve conhecer ele, é o Márcio. O Márcio é o buleado. O Márcio... talvez você não conheça que ele é ali da região do Potosí, Cajueiro. Ele já... Talvez você não conheça ele, mas o Márcio é o único cara que eu vi e muitos aí vão escutar, vão assistir e vai concordar comigo. O Márcio jogou de goleiro, o Márcio jogou de zagueiro, o Márcio jogou de meio de campo e o Márcio jogava de atacante. E ele é muito bom em todas as posições. O único que eu vi. Mas pode até falar. Hoje, né? E é isso aí, né, maninho? O cara chega e fala que... o técnico chegou pra mim e falou, e aí, tu joga que posição? Qualquer um, pô, bota qualquer um aí que eu desenrolo o bagulho. Aí ele falou, tá, então tá de boa então. Meteu na zaga. Na primeira oportunidade lá, eram as quartas de final ainda, no jogo lá, era pra... na semifinal. Aí foi a vez de eu entrar no jogo.
Aí ele, ó, vou te usar agora aí. E aí tu joga em posição, qualquer uma, moço, bota qualquer uma, resolve a parada aí. Aí ele, pô, eu vou te botar na zaga, dá conta? Eu disse, mas rapaz, deixa comigo. Ô, Daniel, com a primeira oportunidade, o cara lançou a bola veio meia alta, aquela bola que você tem que dominar ela ou então chegar batendo logo. O zagueiro não tem esse negócio de... que não dá pra você, não. Chegou a bola meia altura, na altura do seu joelho. Rebate ela pra lá. Eu fui querer dominar a bola pá, escorregou de mim, o atacante desafiou, rodeu assim, pá, no gol primeiro. Eu disse, tá, porra, e agora? Aí o cara já foi me xingando, ó, não tem... Não, vem cá, bora, vem cá. Faz o seguinte, ó, o fulano de tal vai fazer a zaga aqui, tu vai pro ataque. Eu disse, não, beleza, aí dá certo. Vai. Era o Rogério, na época era o técnico Rogério. Qual Rogério? O Rogério da Santa Rita lá, do filho do seu Rosimar, um dos mais velhos, né? Ah, tá. E aí ele chegou, ó, tu vai pro ataque. Ele tentando me ajeitar, pô, de todo jeito. Amigão. Amigão, né? Aí eu peguei, não, vai dar certo. Aí eu, pá, fui pra frente. Os moleques tinha uns irmãos muito bons de bola, que era o Tita, Pingo e Nena. Os 3 irmãos. Pá. Um era meio de campo, os 2 faziam a lateralzinha ali do futebol 7. Botava a bola na cara do gol ali, só pro atacante fazer. Pá, caiu a bola pra mim ali. Eu disse, agora eu faço o gol. Pá, bati a bola pra fora. Eu disse, tá, a chance do gol só eu e o goleiro, Daniel. Então calma aí. Tu entregou um gol. Entreguei um gol e errei outro. Entregou um gol e errou outro. E errei outro. O gol do empate. Tá, perdimos o jogo, cara, por 1-0. Aí eu cheguei em casa e tá, rapaz. Aí o cara. Aí eu esperando ele me convidar de novo, né? Pra me ir pro outro jogo. Quem disse que eles convidaram, meu irmão? Não quiseram mais nem papo com o Rael, entendeu? Aí os caras, eu falei, pá, vocês me chamaram. Não, pô, esse dia não tá tendo torneio lá. E eu só via os caras dizendo, não, eu vou jogar em Santa Rita tal dia. Eu disse, pô, os caras devem me convidar agora de novo. Mas eu fui correr atrás, melhorar. E foi que entrou a paixão pelo futebol aí. Porque aí entrou o Arnaldo da Açucena Nova lá, que mora junto com a gente, da Nova Açucena. Aí o Arnaldo chegou e disse, Rael, eu quero te botar no meu time. É mesmo, já estava treinando bastante. Foi o único tempo na minha vida de futebol. O Arnaldo passou mais ou menos, acho que uns 3 meses só. Insistindo comigo e me dava moral, né? Cara, eu ia lá e bicho, eu arrebentava na época, ó. Não, arrebentava com o Arnaldo, né? Com o Arnaldo. Isso, Arnaldo. Só com o Arnaldo que tu jogou bem. Só com o Arnaldo que eu joguei bem. Inclusive o Simplício, pra perguntar pro Simplício, eu era o cara dos pênaltis no time de Santa Rita. Simplício levava o time pra lá, aonde o Simplício estava, o Simplício do Cidade Nova, ele conhece essa história mais ou menos. Aonde os caras estavam, o nosso time tava lá. E aí eu pegava, na hora dos pênaltis, o Arnaldo já chegava pra mim, aí, tu vai decidir a parada. Eu falei, deixa comigo. Pai, eu não dava sorte, cara. Eu batia a bola de todo jeito, a bola entrava. Pá, era gol, entendeu? Já cheguei a fazer gol de empate pelo time também, para empatar. Já cheguei a fazer gol de virada, depois disso, na gestão do Arnaldo. Fomos lá para, se não me falha, na Vagem, uma vez. Fomos 2 vezes, trouxemos o título de lá. Um era o Bolão, o outro era um porco, se não me falha a memória. A Vagem que você fala é a Vagem Limpa. Na Vagem em sentido a Nova Colina. Ah, tá. Né? É um sertão também. É um sertão também. Então, ali começou a nascer aquela paixão pelo futebol. Eu comecei a ir todo final de semana jogando bola, correndo e dando o melhor de mim. Mas se te falar que eu sou bom de bola, eu não sei quem foi a benzedora que falou isso pra alguém. Ou pra alguém chegar pra mim e me falar. Porque se for, ela é ruim, viu? A gente fala no meio do futebol, a gente pergunta assim, quem foi a cigana que te enganou? Quem foi a cigana? Porque essa que falou pra mim, ela tá errada. Errada demais. Certo. Então, em nome dos nossos anunciantes, Constância Balsas, uma franquia de calçados e bolsa feminina, uma franquia com mais de 300 lojas no Brasil, com mais de 20 anos de atuação já. Constância Balsas, agora em maio faz 3 anos. E você, boleirão, jogador, às vezes não tem a moral que o Rael tem na internet, ou então não está jogando tão bem em casa, vai na Constância, compra um presente para a mãe, para a esposa, para a filha, para a professora, você que aí tá dando trabalho para a professora, vai na Constância e compra um presente para ela. Aproveita que tá chegando o Dia das Mães e homenageia as mulheres que são pessoas maravilhosas nas nossas vidas, né? E também em nome de... Travou. Triunfo Marketing. Pode? Pode sim, depois eu falo. E em nome de Triunfo Marketing, uma empresa que você pode vir aqui conversar com o Arley e montar uma estratégia de alavancagem de vendas, alavancagem de estruturação de Instagram, de YouTube.
Você que quer contar a sua história, você que quer montar um roteiro para contar a sua história, a história da sua empresa, um vídeo institucional, procure o Arley na Triunfo Marketing, que você vai ser bem atendido e cara, trabalho espetacular, fora de série. Valeu? Então, Rael, continuando, você falou a sua trajetória, né? Lá, na época que você passou a dificuldade lá no sertão, você botou uma roça e vendeu para comprar uma cama, um sonho que você tinha era dormir numa cama, né? E conseguiu, aí veio falando da sua escola, da sua professora das dores, o trabalho que você deu para ela, as 2 pisas que você levou que fez você virar homem, a sua passagem no futebol. Que foi pouca, né? Foi pouca, mas foi feliz, não foi? Fui feliz, ó. Pra mim, eu tenho uma história de Ronaldo Fenômeno. Eu tenho, né? A minha. A sua. Minha é baseada. Agora, claro, não vai se comparar com a no dele, futebol, né? No futebol, né? Exatamente. E aí o Rael contou pra gente como é que ele começou a ter essa paixão pelo futebol, que foi participando dos jogos, valendo um porco, valendo... O que mais? Um troféu, uma medalha, né? Valia um troféu, valia um porco, valia um carneiro na época. Bolão, fazia um bolão aí. Bezerro. Bezerro valia o quê? Novilha, valia R$2.000 aí, era mil conto pro primeiro, 500 pro segundo, e o resto era da organização. Era assim um bolão. Sim, que é as organizações como fazem, né? Recente de hoje também, né? E aí, Rael, também falamos como é que foi a forma que eu te conheci, né? Você querendo fazer, você fez o X1, o planejamento seu de fazer o X1 em Balsas. E aí eu te pergunto, quem foi a inspiração, digamos assim, a personalidade dentro do digital, dentro do Instagram, que te influenciou a começar com o X1, depois vinha o Rael, o cara da resenha. Conta pra gente como é que foi que surgiu esse fogo de você fazer tudo que você vem fazendo dentro da internet. Daniel, essa história, pra mim, é uma das histórias mais marcantes na minha vida, assim, como cara da resenha. Na verdade, há 2 anos atrás, 2 anos e meio, podemos dizer assim, há 2 anos e meio atrás aí, a gente não era tão dentro do futebol da cidade de Balsas. Não conhecia esses jogadores, Gabriel Ventão, Raimundinho, não conhecia você, que tem uma longa história no futebol também. Não conhecia muitos jogadores na área do futsal, futevôlei, vôlei. Não conhecia nada nunca tinha pisado os pés no estádio Cazuza Ribeiro. Sério? Verdade. Sério, nunca tinha pisado os pés ali, né? O único lugar que eu cheguei a andar foi no ginásio de esporte, mas dizer que eu pisei os pés no gramado do estádio Cazuza Ribeiro, isso eu vou estar mentindo, né? E eu acredito que hoje muitos usam as redes sociais, Daniel, para se engajar, para ganhar fama. Não, eu costumo falar para a galera o seguinte: o que vale mesmo é a verdade, a realidade da sua vida, né? Eu não tive esse privilégio de conhecer esse jogo, de assistir um jogo, uma final no estádio Cazuza Ribeiro, né? Essa paixão nasceu quando eu peguei um celular. Eu sempre fui fã da Nova Sucena. Quando eu me entendi que eu mudei para Nova Sucena depois já de crescido, eu sempre fui fã da Nova Sucena. Na época, quem tomava de conta ali era o Maguila, né? Maguila era o técnico da Nova Sucena, um dos bem conhecidos. Não sei se você chegou a conhecer ele, que também ele auxiliava o setor industrial. Eu sei que foi o Maguila, na época, ele era o técnico, na verdade, da Nova Sucena. A época que o setor despontou no futebol balsense foi nos anos ali de 2014, 15, 16, 17, 18, né? Isso, 19, 20. Até 2020... 21, o setor atuou, né? Já atuava, então, assim, nessa época eu não estava morando em Balsas, né? Né? Então eu tive, assim, uma lacuna dentro do futebol balsense, uma ausência do futebol balsense nesse período, de 2014 a 2021, né? Então, pode ser que eu conheça o Maguila, de saber quem que é, mas talvez não sei quem é, que ele é o Maguila, entendeu? Mas é um cara gente boa. E aí, na época, a Nova Sucena passou, então, para a gestão do Negão. O Negão, o povo conhece ele mais como Negão Catinga, né? É a forma que chamavam ele, né? Mas não é realmente o apelido... Ele não é Negão Catinga, não é o Negão Catinga, mas é o Negão na época. Aí o Negão, eu ia treinar no campo lá, já depois de casado e tudo. E aí treinava lá, jogava, dava o melhor de mim. E aqui eu acertava uns passes. Ele chegou pra mim, o primeiro convite, cara, pra assinar no campeonato grande. Eu falei, eu nunca tinha assinado. Aí o cara chegou pra mim, o Negão, eu vou te assinar no time da Nova Sucena. Eu disse, é sério, mano? É sério, mano? De boa, tal.
Pá, preenchi meu nome lá. Era ele, o Orlando, Darley. Darley já mexia nessa época. O Orlando, o Narral lá, o Negão lá. O Lega Bugi, que é chamado lá na região. E aí... Não, é sério, Orlando, é sério mesmo. Não, pô, aí eu fiquei feliz. O meu primeiro contrato assinado, um time grande, Nova Sucena, tal, já conhecido na história de Balsas. Eu, eita, porra, agora eu vou me esforçar. E me botar no meio de campo, ó. Aí eu jogava tal no meio de campo ali. E os caras ficavam rindo lá fora. E eu achando que os caras estavam achando era bom. Eu vendo eu jogando ali, errando passo mais do que todo mundo. Eu falei, pô, vou jogar um campeonato grande. Eu disse, Que campeonato era? Era na época, se não me falha a memória, eu não sei se era o José Bernardino ou era Velho Guerreiro. Era um dos dois. Eu não tô me recordando bem. Pai, eu assinei a ficha lá rapidão, tá tudo, tá. Aí, pã, aí logo eu matuto, os caras chegaram aí, pô, tu vai comprar um uniforme pra tu. Eu falei, é mesmo, né? Eu já sabia que não ia sobrar uniforme pra mim, entendeu? Eu sabia não, os caras já sabiam, né? Eu não sabia, os caras que sabiam. Eles te deram a dica, né? Já me deram a dica, tu compra um uniforme pra tu. Eu falei, é mesmo, é... Não, pô, moço negão, bota aí um uniforme pra mim aí. É mesmo, é uma boa ideia pra ti e tal. Pá, peguei lá. Aí eu comprei o uniforme, short, camisa. Comprei minha esteira. Dia do jogo, era na Nova Sucena. Pá, vesti banco. Segundo jogo, pá, fomos eliminados. Banco de novo. Não jogou nem um minuto. Não joguei, Daniel. O cara assinar o primeiro contrato, não teve a oportunidade de jogar nem um minuto. Então, pra galera entender que o cara da resenha nunca jogou um campeonato oficial. Entendeu? E nunca joguei no estádio Cazuza Ribeiro. O Cosmo já jogou, né? O Cosmo já jogou, pelo menos na pelada, né? Qual que é o Cosmo? O Cosmo é o esquerdinho de ouro que nós... como é que chama? Brinca muito com ele, faz muita resenha com ele. Que tá jogando o time do Ciplício agora e tal. Ah, tá. É um branquinho, né? Branquinho, isso. Aí, nunca joguei os caras. Pai, vai desculpando, não deu pra... Tu sabe que é jogo acirrado. Não, pô, mas que isso, tá de boa, pai. Mas nunca joguei um campeonato. Mas assinar, eu já assinei pro time, entendeu? Sim, já assinei pro time. Já foi federado, né? Já fui federado, né? Eu assinei pro time. Ali nasceu. Aí, depois disso, Daniel, eu peguei o celularzinho simples. Aí peguei o celular e... ficava falando como se narrando. Eu sempre fui fã de Galvão Bueno. Sempre. Ali é minha paixão como narrador. É isso que eu ia te perguntar, né? Como foi tua introdução no meio digital aí das lives e tudo, e quem era a sua inspiração? Então você já tá falando. Assisti aquele cara que lá no Sertão, quando eu deitava, eu já ficava narrando o jogo. Entendeu? É mesmo, já cara? Ficava narrando o jogo, onde era narrando o jogo. E me passando como pastor, que eu vi o pastor que era nosso lá, pregando, eu disse, pô, esse cara fala bem demais. E meu pai teve que sair da cama dele, me dar uns tapas, para eu poder dormir, porque eu vivia dizendo que estava pregando na igreja, narrando o jogo, entendeu? E aí aquela vozona e tal, e as meninas, mãe, eu quero dormir, o Rael não deixa, não sei o quê, eu não sei o quê, e tacava os pés em mim, na rede, entendeu? Que a rede era uma perto da outra, tacava o pé, eu ia lá na parede, batia na parede, era uma zoada danada. Aí quando eu cheguei, comecei a narrar aquilo, tal, beleza, chegou um dia, nós estava lá, era um campeonato. Aí o Jardel, lá na Sucena Nova, no campo lá. O Jardel que é um grande amigo seu, né? É um grande amigo meu. Porque ele é um grande incentivador, né? Jardel pra mim é como um irmão. Eu tenho ele como um irmão. Jardel chegou pra mim, só que antes disso, eu acho que você deve lembrar do Wellington. O Wellington, que era da Loreto Betis. Loreto Esporte. Não lembra, né? Não. Agora pode ser que eu conheça, mas não tô lembrado de nome. O Wellington, a União precisou de um locutor. E eu já vinha fazendo esse trabalho só em brincadeira, sabe? Brincadeira, mas era só na câmera mesmo. E fulano tocou pra fulano tocou pra outro. Olha o gol e tal. E aí o Jardel ficou escutando aquilo, né? Sempre acompanhando o jogo, Marro de Jogo. Não era muito chegado... Sempre fui uma amiga, assim, o Marro de Jogo, assim, de escola, né? Mais longe um do outro. Não nada de intimidade, nada de conversar demais. Chegou o dia, então, que o Grupo União, o Wellington União, precisou muito de um narrador para essa grande final. O Wellington está falando é o Wellington do União, do time União. Tem o Wellington do União e tem o Wellington que do Loreto Betis. E o Wellington, são dois Wellington, então. Dois Wellington. O Wellington do União, eu sei quem é um grande amigo meu. O pai do Ferrari, que é o Luiz, como é o nome dele lá? O pai do Ferrari, eu acabei de esquecer o nome dele lá, que mexe no União também junto, lá é Leonardo... É o Luiz Carlos, né? Sim, o Luiz Carlos. Luiz Carlos, sim, do Ferrari Motopeças. Isso, correto. Aí ele chegou pra mim... Não, aí o Wellington chegou... Não,
Silva Júnior adoeceu, cara. Não tinha como narrar essa final da União. Era Nova Sucena e Bairro de Fátima, o grande jogo. Viu? Se não me falha a memória, que o Paulinho até fez um gol de cabeça nesse dia. Era Bairro de Fátima, Nova Sucena, final da Copa União. Então, calma aí, deixa eu entender. Você caiu numa decisão, para narrar uma decisão... Da Nova Sucena e Bairro de Fátima. Do meu time, do meu bairro. E você nunca tinha narrado o jogo nenhum? Não, nunca tinha nem pegado o microfone para fazer isso, não, para narrar. E o Hélio chegou para mim. Não, aí precisou. E aí a loucura. Cadê? Quem é que nós vamos botar para narrar esse jogo? Silva Júnior tá hospitalizado. Silva Júnior teve uma recaída, né? E aí o Hélio no ouvido, escutou, né, a galera no grupo lá galera, nós infelizmente não vamos ter locutor, não vamos ter um narrador. E o Elton chegou lá o Elton lá da Loreto chegou e falou: ô, Luiz Carlos, tem um cara ali que é bom, mano. O cara é bom, o cara manja, o cara é muito bom. Mandou mensagem, ele é mesmo. Manda ele gravar um áudiozinho lá, uma paródiazinha e manda pra mim. Aí pra te ver, eu tava no serviço, saí do serviço, fui pra debaixo do pé de piqui, peguei o celular e gravei um áudio como se estivesse narrando o jogo. E eu ainda me lembro, eu acho que esse áudio ainda tá rola ainda por aí. Eu peguei, narrei o jogo e disse: muito bem, para vocês que estão chegando agora no estádio Cazuza Ribeiro, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua audiência. Seja bem-vindo todos os torcedores, casa lotada. Pá, mandei para ele, né? Quando eu mandei para ele, aí ele: pô, tá aprovado, diga pro cara que ele tá contratado. Quanto é que ele cobra? Aí o Elton, eu não tinha base, né? O Elton: não, eu deixei ele te dar o que der, né? Beleza. Cara, narrei, foi uma das minhas melhores narrações. E um detalhe, meu irmão, sucesso. De lá fui para Loreto Bet, Copa Loreto Bet, lá no F7, narrei outra narração. De lá eu vim para final da Copa Velho Guerreiro, Jaldo Maciel, mandou um convite para mim: quanto é que tu cobra? Vou te dar 400, tu narra o jogo para mim na final? Narro sim. Pá, narramos o jogo lá. Fomos para a final que foi gravado no YouTube, na época, pode vir lá. Os melhores lances do jogador que jogava para vocês aí, que joga ainda, que fez o gol, que foi veterano da resenha e São Pedro dos Crentes? Uma final, veterano da resenha, São Pedro dos Crentes, que era Valber Rubens, inclusive eu até narrei um gol lá no YouTube do Valber, do Rubem, né? Os caras que meteram o gol, que inclusive se vocês foram campeão na época. Foi 2023. 2023. Copa Jean Duarte. Isso, Copa de veterano, 35. Isso, foi gravado no YouTube. Isso, a final foi São Pedro dos Crentes e nós, veterano da resenha. Correto, eu era o narrador naquele dia, entendeu? Narrador oficial, narrei, saiu no YouTube, todo. Pô, aquilo pra mim me deu uma injeção de ânimo. Eu disse: mas eu vou parar por aí. Foi um dia eu tava lá e o Jardel chegou pra mim: tu conhece Ney Silva, Rael? Ney Silva? Não conheço não. Mas tu conhece Vulcão da Resenha? Eu disse: não conheço. Não conheço nada de internet. Tu tem Instagram? Eu disse: tenho. Abre teu Instagram aí. Tá. Abre lá, 198 seguidores. Aí eu falei... Você tinha 198 seguidores, Eu tinha 198 seguidores, né? Hoje você tá com quantos? Hoje eu tô com 14 mil, né? Batendo os 14 mil, né? 2 anos de trajetória e dou glória a Deus por isso. E aí o que acontece? Quando ele falou: pois é o seguinte, segue esses caras, dá uma analisada. Tá bom. Segui lá, gostei bastante. Ele falou: por que tu não começa a gravar a resenha na beira de campo? O Jardel falou pra mim, né? Pô, tu tem uma eloquência boa, fala bem, é um cara respeitador, um cara educado, sabe falar, sabe se pronunciar diante de tudo, sabe chegar nos caras. Eu: não, pô, tem uma vocação pra isso não, mano, tô fora. Não, moço, começa a gravar, rapaz, começa a gravar aí e tal. Aí eu comecei, né, a primeira entrevista minha que eu peguei foi um lance do Zé Doidinho. Sabe o que é o Zé Doidinho? Zé Doidinho, jogador do União. Jogador do União. Eu peguei um lance dele, que ele perdeu um jogo, parece que de 4-0, 4-3 no dia, e ele tava falando e não me viu gravando, né? Inclusive eu tenho um lance ainda, eu tenho uma gravação, e ele falou assim: eu ia meter o cacete, meu, eu ia quebrar ele. Quando ele virou pra câmera, eu tinha terminado de falar essa palavra, né? E ele: pai, tu para de paparazzi, não sei o quê. E eu lancei no meu Instagram, né? E a galera começou a me seguir. Começou a seguir. E bateu 1.000. Aí o Jardel disse: aí, pô, cria um nome pra ti. Eu fui com o nome Resenha. Eu tava lá em casa. Aí eu lembrei: pô, vou botar a cara da Resenha. Esse nome eu vou botar a cara da Resenha. Aí eu falei pra galera, né, do grupo lá. Eu falei: galera, eu vou criar o nome da nossa página, da minha páginazinha aí, dá uma moral pra nós. Cara da Resenha e tal. O cara: pô, velho, bom demais, cara. Isso vai ser um sucesso. Mas eu nunca acreditava nisso, né?
E o Jardel, ó, pô, não existe não, vai lá me dando dica, me mandando site de caras que já fazia resenha, Ney Silva, Vulcão, era Paulado Oficial, era TV Quelinho, era esses caras mesmo, como se diz o ditado dos caras. Estourado, né? Estourado, e aí eu me tornei fã dos caras também, Ney Silva, eu sou fã daquele cara, né? E aí eu comecei a fazer a resenha do mesmo jeito, Daniel. E o que mais me impressiona foi quando eu tava em casa. E aí o Caio, não esqueça dos caras que me ajudaram, Caio César, chegou pra mim, pá, mandou no meu direct. Ei, maninha, a tua logomarca é essa aí. Pô, criou uma logomarca simples, né? Na época, tá, criou uma logomarca. Pra mim não era simples, era um fim do mundo. Pra mim era uma coisa, um presente, um ouro. Pá, lancei no Instagram já, criei a página, já mudei o nome lá, o Jardel me ensinou, foi lá, mudou o nome, tudo pra mim, botou o nome, cara da resenha. Aí eu peguei, já comecei a gravar e comecei a lançar nos stories. Tá nos stories, me ensinou, não sabia mexer, começou a me ensinar a editar vídeo, começou a me ensinar muita coisa boa. Pá, e veio a minha segunda logomarca. Aí entra na história. Caio César, entra Jardel como um dos caras protagonistas da resenha. Aí entra Diogo Moura. Aí foi entrando. Diogo Moura do Pôr do Sol. Diogo Moura do Pôr do Sol, né? Que esses dias teve um problema com ele aí. Do time dele, pegou uma lapada na Copa Resenha, ele tá assim meio de estimulado. Na Copa Catingão, né? Na Copa Catingão, perdão. É um grande amigo meu, resenha demais também. Aí entrou Iômulo, e aí chega o cara com a segunda logomarca, Leonardo da Amapá, Leonardo do União. Leonardo, opa, rapaz, você é o cara da resenha? Sim, pô, tal. Começando a pegar aquela amizade, que hoje pra mim é um cara que alavancou muito a minha página, Leonardo. Leonardo pra mim não é só um companheiro de redes sociais. Leonardo, para mim, é um irmão, entendeu? É um cara que me incentivou, me ensinou muita coisa, entendeu? Aí ele criou uma logomarca para mim. Aí eu usei essa logomarca por mais ou menos mais de ano. Depois veio o Netinho, Neto 10. Netinho, sabe, não sei se você imagina, sabe quem é o Netinho? Netinho de futsal. Ele joga futsal, o baixinho. O Netinho que joga na K10? Não, né? Não é o Netinho da K10. É outro Netinho que jogava muito futsal também. Eu sei que é Netinho o nome dele. Beleza. Né? Eu sei que ele que é essa nova logomarca que eu uso hoje. Aí ele, lançou a logomarca nova. Já lançamos a nossa nova logomarca. E aí, Daniel, isso hoje para mim vem momentos difíceis, vem na vida do cara que trabalha nas redes sociais, tem momentos de altos e baixos. Mas nesse período, sempre tem alguém para lhe alavancar, para lhe ajudar, né? Sempre Deus dá força e sempre Deus levanta alguém para te estender a mão. Então, essa origem cara da resenha, ela surgiu daí. Surgiu do campo da Nova Sucena, ali por intermédio do Jardel, que me incentivou muito a gravar a Várzea. Comecei a pegar a resenha, comecei a conhecer os jogadores, comecei a narrar jogos no estádio, aí o Jardel chegou para mim, mas o Leonardo, já em parceria, pô, vamos fazer live? Vamos fazer live. Pô, em Balsas não tem ninguém fazendo live ainda, entendeu? Para você assistir um jogo, o São Pedro dos Crentes assistir um jogo aqui, se não for pela emissora ou pelo YouTube, ninguém faz live. Hoje não, hoje praticamente todos os times hoje querem meter uma live no seu time, entendeu? Porque ali foi um incentivo pra galera. Então poucas pessoas não faziam a live de um jogo com narração e tudo. E ele quer, tu faz a live, narra, faz tudo detalhadozinho, vai falando os placar, e foi me ensinando, e a gente foi aprimorando a ideia, foi dando certo. E hoje, eu posso dizer, eu estou hoje onde estou, graças a Deus, mas não me esqueço dos meus companheiros que têm sido grandes aliados para todo esse sucesso. Cara, Rael, impressionado com a sua trajetória, com o que você passou para chegar onde você está hoje, né? De 198 seguidores para mais de 14 mil, né? Quase, estamos chegando a 14 mil, né? Vamos arredondar essa conta aí, 14 mil seguidores aí. Então, assim, em 2 anos de página, não é isso? 2 anos de página. Então, assim, é gratificante ver que você tá nesse nível, nesse patamar de realização, né? E aí, eu te pergunto assim, e aí eu vou até abrir outra cerveja pra gente, enquanto você vai falando pra galera, qual que é o maior desafio, na verdade, hoje para fazer futebol aqui em Balsas, não o futebol jogado, praticado, eu falo assim, com relação a incentivo, a apoio, para que você possa manter vivo essa chama
de estar transmitindo, de estar fazendo live? Quais são os maiores desafios do Rael hoje, do cara da resenha? Eu vou abrir. E aí posso abrir uma para nós? Pode abrir, pode abrir. Uma para mim, outra para você, né? As duas. Esse Boteco da Resenha é o melhor que tem, né? E o melhor ainda, a gente pode falar onde que é. É Triunfo Marketing, né? Triunfo Marketing aqui, parabéns aí, tá de parabéns. Nosso amigo Arley, né? Isso. Parabéns aí, Arley, pelo estúdio, pela qualidade, né? Então vamos lá. O nosso maior desafio hoje, eu como cara da resenha, como cara da mídia, no esporte da cidade de Balsas, Daniel, e para a galera que acompanha a gente, o nosso maior desafio hoje chama-se equipamentos e apoio. Porque muitas vezes você tem a disponibilidade de fazer algo, mas você não tem aquele apoio que você está precisando. Vou dar um exemplo. Geralmente a gente faz muitas lives, você mesmo vê que a gente, quando tem futebol, a gente vai lá, mete uma live. E hoje a gente precisa muito, né? Precisa muito de apoio. Apoio eu me refiro não só em palavras, né? Eu me refiro também a apoio financeiro. Um apoio da parte das gestões. Eu falo isso para geral, em todas as cidades. Eu não me refiro só à cidade de Balsas, né? Eu me refiro a uma oportunidade, uma página como hoje, que dou glória a Deus por isso, a página Cara da Resenha, que hoje Daniel, para a glória de Deus, uma página com 14 mil seguidores, nós temos 5 mil visualizações em menos de 24 horas, entendeu? Se eu lanço um post no Story, em menos de 24 horas, ele vai para 5 mil visualizações, entendeu? É uma exposição muito grande, né? É uma exposição boa. Então, hoje, é uma página que deveria muitos da parte de gestões do esporte, em geral, dá um apoio, um incentivo a gente. Muitas vezes isso desmotiva a gente. Eu já pensei várias vezes, Daniel, de desistir, cara. Você já comentou isso comigo e a gente já conversou isso em off, né, a respeito disso aí. E aí eu te falo, cara, não desiste. E aí, quando a gente tava vindo para cá, cortando teu raciocínio, Rael, eu falei para ti, e vou falar pro pessoal aqui, você é a inspiração para esse podcast. Você é um dos influenciadores e motivadores para que esse podcast existisse, saísse do papel. Esse podcast ele foi idealizado em novembro, dezembro do ano passado. Comentei com minha esposa, né, a respeito do projeto e tal. Comentei com minha filha também. Né, eu falei para elas, tô com vontade de fazer um projeto assim, assim, assado. Tive o apoio dentro de casa, logicamente. A gente precisa ter o apoio dentro de casa para que isso se aflore, para que isso aconteça. E depois vim trocar uma ideia com o Arley aqui, a respeito do projeto. Troquei uma ideia com você, troquei uma ideia com o Gabriel Ventão a respeito disso aí. Eu já até citei que ele é um dos colaboradores do Clube da Resenha, você também é. Então, assim, só para deixar claro para ti aí que você é multiplicador. Você é um cara que apoia, me apoiou, me apoia e é um dos caras que me motiva a estar aqui. Muito bem. Eu fico feliz por isso, Daniel. Eu imagino que vai ser não, já está sendo um grande sucesso, que depender da gente. E eu faço essa trajetória como cara da resenha com amor, independente de dinheiro. E eu uso hoje a minha página, Daniel, para muitos eventos beneficiários, viu? Eu comecei agora esse projeto de recolher cestas básicas, lançar o pedido no nossos stories. Eu meto a cara mesmo, não tenho medo não. Vou lá nos meus stories, ponho meu rosto à tona e falo pra galera, tem famílias precisando de cestas básicas, pessoas que mandam mensagem para mim. Se eu falar para você que toda semana tem 4, 5, 6 famílias pedindo cesta básica lá na página, você tá dizendo, não, você tá mentindo. Não, vai na página que eu lhe mostro, entendeu? Eu sou um cara que não sou de mostrar o que faço. A Copa Catingão já tem entregue aí mais de 20 e poucas cestas básicas, tudo doada pelos próprios atletas. Que bom. Então, um detalhe muito importante, a nossa página hoje, eu uso ela muito para eventos beneficentes, entendeu? Para eventos solidários. Eu percebo isso aí, Rael, que você é um cara muito humano, um cara realmente que você representa e não foge das suas raízes, né? Vamos dizer assim, o Rael, eu até te falei assim, você comentou comigo, cara, será que eu vou dar conta de ir lá? Porque é difícil estar aqui na frente das câmeras. Não é fácil.
E você geralmente fica por trás das câmeras, né? Por trás, a galera vê a imagem do campo, do jogador, e você tá por trás, né? E isso aí não é fácil. E como é que foi para você vencer o medo de estar na verdade, você tá atrás das câmeras, né? Você não tá à frente. Mas, às vezes ou outra, você aparece, você dá entrevista, você fala fazendo uma live assim com o celular virado para você e tal. Fala pra essa galera, que às vezes o cara tem até vontade de fazer uma live, de falar um pouco no Instagram e tem medo. Como é que foi pra você vencer o medo das câmeras, de estar ali se expondo? Daniel, primeiramente, vencer o medo das câmeras não é fácil. É muito. Só que eu já fui um cara de palco, né? Eu já cantei no Nato Nogueira, entendeu? A minha história é muito longa, cara. Eu 32 anos, mas a história é longa. Na Marítimo Serrão eu estudava, tinha o meu amigo Wings, salsicha, que chamava ele, né? Cara, mais resenha do que ele quando a gente tá junto, né? E aí surgiu um trabalho. Esse trabalho eu já fazia. Aí a professora era de religião, a professora disse, ó, fulano de tal, já cantava, né? Como a gente no meio evangélico no interior, cantava os hinos lá. E aí a dicção de voz foi ficando boa. Aí montei uma dupla com meu companheiro, era Rael e Rosendo na época. Saímos cantando nas maiores igrejas de Balsas e região também, né? E cantava muito sertanejo. Hinos sertanejo, né, pai? No ritmo de sertanejo, né? É isso, ritmo sertanejo, os hinos de Daniel e Samuel, os Galileus. Era muito jogador, ou seja, muitos cantores famosos, né? Gospel, no caso. Gospel. E aí a gente. Então eu já tinha esse dom de mexer com o público e falar pro público. Tirando disso, eu também dava muita palestra nas igrejas, né? Palestra para jovens. Nas grandes igrejas de Nas Balsas. grandes igrejas, né? Que eu não preciso citar o nome, né? Mas muitas igrejas aqui, a gente dava muita palestra, convidavam a gente para fora da cidade, a gente ia, tudo. Então, assim, mas quando se tratou, passei um tempo parado sem mexer com o público, e quando eu comecei a gravar, a minha maior dificuldade era ser como é que chama? Reconhecido? Não, era quando você vai gravar alguém te dá um chega pra lá, né? Ah, uma rejeição. Uma rejeição, então... Você chegar num jogador e falar, não quero correto, não. Seu medo era esse? Meu medo era esse. Não era nem aparecer nas câmeras? Não era nem aparecer nas câmeras, não tinha medo. Aí comecei a gravar, era escondido, eu chegava com o celularzinho e pegava o celular e ficava filmando, escondia o celular com medo de alguém já... tá gravando e tal. Isso aconteceu, né? Cheguei lá, era um jogo de fase, time do CDI, time do Edinho, pai Edinho, o Edinho lá dos Peba, contra outro time. E aí o cara fez um gol. Aí os caras comemoraram e tal, e eu peguei o celular e comecei a filmar ali, filmando e tal, e apareceu um cara. O cara botou o olho em mim e disse assim, ei, se minha imagem aparecer, eu vou te quebrar. Aí eu, lasquei. Vou te quebrar todinho na pancada. Torcendo pro time do Edinho, o cara, né? Eu disse, rapaz, aquilo ali foi um balde de água fria. Desliguei o celular e botei no bolso. Eu disse, não, moço, pode deixar, eu vou apagar. Ele disse, apaga logo, pode apagar. Aí os caras chegaram pra ele e falaram, não, moço, que é isso? Esse cara aí é o cara da mídia, pô. Esse cara é o cara da resenha. Tá com 1.000 e poucos seguidores, né? Cara da resenha, rapaz, tu vai fazer, não, pô, que eu tô aqui, a minha esposa não sabe que eu tô aqui no campo, saí de casa escondido, tô bebendo escondido aí também e tal. Aí eu falei, não, pô, você me desculpa, viu? Você me desculpa. O cara hoje é meu melhor amigo, um grande amigo meu. Demorou uns minutos, ele foi lá onde eu e pediu desculpa. Falou assim, me desculpa, viu? Você vai me desculpando. Você pode postar seu vídeo, pode postar o vídeo, viu? Vai me desculpando, que eu nunca tinha visto isso em beira de campo e tal, entendeu? Então ali, vencer o medo foi incentivo. A galera falou, moço, vai lá, pega aquela resenha ali. Moço, eles não vão falar nada pra ti não, vai lá, os caras são da resenha, moço. O Ilha, Rodriguinho, esses caras, né... Tá, o moço, vai Ventão. lá. Ventão, vai lá, moço, filma os caras. Pé de Buriti, Rogerinho, Geone Duarte. Os caras que são fera na resenha, entendeu? Baixinho da Canadá. Moço, vai lá, filma os caras não falam nada pra ti não, pô, fica tranquilo. Eu ia lá, gravava, e aí os caras gostavam, eu postava lá e gerava o engajamento e seguidor chegando. E eu disse, pô, vai dar certo. E eu feliz, quando chegava 10 seguidores pra mim, meu coração bombava de felicidade. E aí começou. Então, eu venci o medo. E digo isso para você que quer gravar Vaze, para você que quer gerar conteúdos no esporte ou outra área, vencer o medo é você ter alguém que te incentiva. Não vá por aqueles que te falam palavras para te desanimar. Mas eu digo o seguinte, vá por aqueles
que te incentivam, que te empurram para o bem, que sabe que vai ter resultado. Muitos vão chegar para você e vai dizer assim, que conteúdos fracos, conteúdos sem graça, mas para muitos você está levantando o sorriso de muita gente, que é o que o cara da resenha faz na cidade de Balsas. E o que o cara da resenha faz, resenha boa essa aí sua de falar do seu medo, né? E o que ele faz muito é os bordões aí, né, cara, do cara da resenha. É o e aí, maninho? E aí, ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Conta pra gente a história Meu Deus do céu, é o que o Jardel gosta, é desse. É o meu então grande... conta pra gente a história dos bordões. Daniel, eu fui fazer uma live um dia e o goleiro da K10, Robelso é um grande amigo meu. Ele hoje ele é assim. Ele chega pra mim e fala assim: eu sou mais o RB Mix. Pra mim, né? Eu falei assim: beleza, meu amigão, tá de boa. RB Mix é um parceiro da gente, né? O RB dos lances lá. Que hoje grava com drone, faz resenha. E hoje narra jogo também, cara. Hoje a página Resenha também trouxe ele pra dentro do esporte. E ele hoje grava no drone. E quando o cara da resenha não vai em um lugar que ele tá lá, ele levanta a live e narra o jogo. Entendeu? Entre Focus, ele é um torcedor da Fox, né? Mas faz live de geral e grava e narra top a live dele, entendeu? E eu tenho cada dia mais, é um grande parceiro da gente. Nesse dia, foi um jogo entre K10 e, se não me falha a memória, Panf. Panf tira K10 lá na ABB. E eu tava fazendo a live. E aí, nas minhas entrevistas, eu sempre chegava antes de falar assim, e aí, maninho? O jogo não deu pra você? O que você me fala aí da expectativa que tava grande no coração? E toda a entrevista minha era e aí, mani, e aí, mani, e aí, mani. E quando eu vou saindo, chega o Roberto e fala assim, mani. Não, ele chegou, e aí, mani? Pra mim, né? Aí começou todo mundo, e aí, mani? Quando eu chego no jogo, a galera já vai logo, e aí, mani? E aí, mani? E aí começou, né? Aí ele chegou pra mim e falou, por que não faz umas camisetas, pô, com o nome, e aí, maninho, e tal. Aí eu comecei, né? Aí o cara chegou pra mim e cria um bordão pra tu, cara. O Roberto chegou, cria um bordão. Aí eu tava narrando o jogo entre K10 e Fox. K10 e Fox, que foi um dos jogos que mais marcou a minha trajetória como... Eu ia te perguntar, qual foi o jogo né? que é... Mas pode falar, qual foi o jogo que mais marcou você como... O jogo que mais marcou foi esse. K10 e Fox, uma grande final... que a gente lotou o ginásio, lotou que não tinha espaço, tinha mais gente fora do que dentro, né? Foi uma final gigante, uma final gigante. Eu nunca tinha levantado uma live para dar mais de 150 pessoas, para te falar a verdade, nessa época. Mais de 150 pessoas na live. Para mim, 150 pessoas para mim na live, meu irmão, eu tava no auge, no sucesso. Eu disse, cara, que gostoso, 150 pessoas na live e tal. Durante a trajetória do campeonato balsense de futsal. Agora eu lembrei. Balsense de futsal. Tava lá. E aí, 150 pessoas na live e tal. Grande final. A galera disse, vai estourar. Aí os caras mandaram mensagem pra mim, ei, tua live hoje bomba. Eu falei, rapaz, já tá bombando, pô, 150 pessoas na live, tá bom demais, cara. Aí ele falou, pois segura. Beleza. Aí, eu lembro dessa final que a Focus trouxe o jogador de fora. Trouxe jogador. Do Tocantins, né? Marquinho, trouxe Canguru, trouxe Marquinho, Canguru, trouxe o Caio de Carolina, trouxe essa rapaziada toda. Eu lembro dessa final. Lembra, aí, né? E o time da K10 forte também, com o Rodriguinho, com o Ilha, com... Correto. Não, a K10 hoje é um dos melhores, sim, um dos grandes times de futsal. O próprio Robelso, goleiro, né? Robelso. Leandrinho, que são uma referência, né? Essa galera aí. E aí só pra falar, o Gabriel Lourinho também, que é o... Gabriel Lourinho, que é da K10, também, que é da K10, né? Gabriel Lourinho. Depois eu vou fazer uma polêmica contigo aí entre o futsal e o futebol de campo, mas continua. Beleza. Aí, beleza, eu tava narrando o jogo ali, eu comecei... Pô, aí, o cara fez um gol. Pá, a Fox fez o primeiro... Não, a K10 fez... Não, foi a Fox que fez o primeiro gol. Pá. E aí eu lembro que eu narrando... E fulano passou pra fulano e tal. Olha o lance. Vai surgir aí um gol. E aí pode surgir agora. Tocou pra ele. E na roubada de bola meteu pro gol. Olha o gol. E aí, naquela hora que eu falei, olha o gol, eu disse, meu Deus do céu. Aí pronto, criou o bordão. Já. Aí o Jardel... O segundo bordão. O segundo bordão. Aí, maninho, e aí, maninho... E meu Deus do céu. E meu Deus do céu. Aí cada lance errado, eu falava, meu Deus do céu. Não é assim, meu filho.
capricha na bola. E aí começou aquele bordão começou a viralizar. Aí teve um lance que o cara fez um golaço. Jogador da K10. Eu acho que eu ainda tenho esse lance. É muita cor na memória do cara, sabe, Daniel? Aí, quando esse cara fez esse gol da K10, eu não me recordo quem foi o jogador da K10, fez um golaço. Um golaço. E aí, quando ele fez o gol, eu falei, ai, meu Deus do céu. Aquilo ali começou a gerar um bordão e todo lugar que eu chegava, os caras já falavam, meu Deus do céu. Aí, então, começou o bordão, né? Então, o cara da resenha hoje tem uns bordão que eu mais amo, é falar, meu Deus do céu. Porque fala o nome, engrandece o nome de um ser todo-poderoso, que é nosso Pai. Então, ai, meu Deus do céu, e aí, maninho, ai. Esses são os bordão do cara da resenha, e eu amo eles. Parabéns pelos bordões aí. Cara, é massa te seguir, é massa te acompanhar nas lives aí. Eu sou fã porque eu acompanho. Às Muito vezes eu bom. não tenho oportunidade de ir no ginásio, e quando eu não tenho oportunidade no ginásio eu já falo assim, cara, mas eu posso acompanhar pela página do Rael, página, do né? cara da resenha, né? Rael, e eu falei que ia te fazer uma provocação no sentido de uma polêmica aqui agora. Você não foge de polêmica, você gosta de polêmica, Não, né? eu gosto de intriga. Gosta? Eu gosto de cara, eu gosto de intriga. Pois antes dessa polêmica, Eu gosto de jogar time contra time, jogador contra jogador. Eu gosto de técnico com raiva de mim. O Raimundinho tem raiva de mim, tu sabia? Não sabia, não. Sabia, uma vez eu fui entrevistar o Raimundinho chegou pra mim e falou, porra, velho, tu só vem me entrevistar quando eu perdo. Porque ele tinha perdido 2 jogos seguidos, pô. Perdeu pro Pôr do Sol e perdeu pro Balsinha. Aí eu fui entrevistar ele saiu caminhando ligeirão, ainda tem um vídeo tem um vídeo circulando por aí. Porra, velho, tu só vem me entrevistar quando eu perdo. Sempre que eu passei o campeonato todo entrevistando ele. Sempre fui fã dele, né? E aí ele chegou pra mim, porra, tu só vem me entrevistar quando eu perdo, rapaz, sai fora, não sei o quê. Não me deu entrevista. Aí eu lancei o vídeo, sem maldade, Daniel. E aquele vídeo revolucionou a cabeça do Raimundinho. Ele foi lá, sentou lá no trono dele, rodeado de troféu e medalha, que até eu me intimidei no vídeo. Chegou, cara da resenha pra tu poder vir falar alguma coisa de mim, de minhas entrevistas, tu tem que ganhar o que eu já ganhei aqui, que tu não ganhou nada ainda não. Aí eu beleza, tu quer briga, né? Nossa, o cara, ele é muito respeitado, eu sou fã dele. O Raimundinho é um dos grandes campeões do futebol balsense. Eu digo pra resenha, eu disse, tu quer revanche? Vou fazer um vídeo pra ti. Balancei eu, meu irmão, quem tem que ganhar quem tem que ganhar troféu e medalha é você mesmo que é treinador. Eu não sou treinador não, faço gravação de vídeo, viu? Quem tem que ganhar isso aí é você, não é eu não. E outra, quando sempre você tava por aí, ganhando títulos, o cara da resenha sempre te filmou, pegou entrevista e os lances importantes dos teus jogadores. Aí porque tu perdeu, tu não quer me dar entrevista. Aí pronto, criamos um dia nós truncados um com o outro, ele chegava no estádio e eu fazia de conta que não via ele fazia de conta que não me via, aí fomos chegando perto um do outro. É meu grande amigo, cara, eu amo o Raimundinho, é muita resenha. Manda um abraço pra ele. Ô Raimundinho, um abraço, pai. Você tem que ganhar os seus títulos e troféu, eu tenho que ganhar, ó, essa rapaziada na câmera aqui, ó, ia mostrar os lances do seu jogador, meu amor. Te amo, Raimundinho. Ele é sensacional. O Raimundinho é resenha demais. Pô, o Raimundinho teve aqui, o segundo episódio foi dele, né? O episódio, o 004. Eu acompanhei tudo. É. Tudo que eu posto lá, na hora que posto, eu já vou seguindo, eu já vou acompanhando. Eu assisto tudinho. Obrigado. E o Raimundinho, cara, um ser humano fantástico mesmo. Cabe o registro aqui, eu gosto muito dele também. E é vencedor pra caramba, igual você falou aí, né? Mas a polêmica é boa, ela tem que existir. Não, se não tiver, não tem graça. E a pessoa que tá envolvida na polêmica tem que aceitar e ficar de boa. Uma hora ela vai dar por cima da polêmica, né? Vai dar por cima. Né? Então vamos lá. Entre o futsal e o futebol de campo, qual que é a sua paixão? Calou, bicho. Calei. Cara, a minha paixão, eu fico no futsal. Sou bem sincero. Eu sou muito fã de lances rápido. Entendeu? Cara, parabéns, você não ficou em cima do muro. Parabéns. Não, eu sou bem sincero. Quando alguém me... agora mesmo eu fechei uns contratos, Daniel. Futsal, né? A galera assistindo muito nossas stories, nossos reels aí. E a galera entra em contato com a gente. Por que eu amo o futsal? O futsal é um jogo de lances rápido.
Se você dormir, você fica para trás. Se você for ágil, rápido e não for sonolento, você vai ganhar todos os lances, você vai acompanhar a jogada. Então, jogador lento e sonolento não joga futsal. Não adianta entrar. Entrar é para pegar sacode. Então, eu sou muito fã. Olha, eu vejo os meninos da K10 jogando, Focus, quando se dá um confronto desse aí, Panf. Hoje, São Félix agora. São Félix, que tá G3, Catumbi, Nazaré, Catumbi. Esses times aí que já tem uma história. O futsal é bem forte em Balsa, Vem as meninas do São Félix, do futsal. As do JAL, da L10, Do JAL, da L10. Vem a da galera do São Félix também, né? L10 São Félix, que é um clássico acirrado. Outras meninas do Chelsea. Então, assim, o Chelsea também futsal. Mas são muitos times. Então, quando dá um confronto grande, eu tenho um prazer de narrar esse jogo, porque é lance rápido, entendeu? Eu gosto de falar, e quando eu entro na live, eu já... E o ginásio lotado também, E o ginásio Motiva, lotado, né? o clima, dá aquele clima como se eu estivesse no estádio do Maracanã, narrando um jogo entre Palmeiras e Flamengo. Uma grande final do Brasileirão. Jogo de volta. Rael, eu até vou fazer uma defesa pra ti aqui. Eu entendo por que você defende o futsal. Porque o futsal tem uma atmosfera naquele ginásio lotado. Os jogadores parece que treinam todos os dias. Parece não, treinam todos os dias o futsal. É um jogo dinâmico, um jogo rápido. Tá? Eu sou do futebol de campo. Cara, eu joguei futsal poucas vezes, uns 2 anos, e o time que eu jogava era muito bom. Era o Cleito, era o Leandro Machado, era os 2 gêmeos da Fortaleza. Seleção, né? Era o Rodriguinho, era o William. E eu participava do grupo. Senilson, né? Senilson Não chegou a jogar, né? Não, no futsal não. Então, assim, eu joguei futsal, mas eu fazia parte do elenco que era multicampeão, Adrianinho, Louro, tal, aquele povo todo. Eu sou do campo porque minha vida toda foi do campo. Só que o futsal, ele tem uma atmosfera naquele ginásio grande. E eu entendo por que você escolheu isso aí. E aí eu te pergunto, por que o futebol de campo não tem uma atratividade de público tão chamativa quanto no futsal? O que você acha que não tem essa mesma atmosfera? Eu não falo nem em jogo rápido. Eu quero falar pra ti assim, a atmosfera do ginásio ali é marcante, é lotado, e o futebol eu vejo assim, que não tá tendo esse calor tanto, a não ser assim, quando tem um evento muito grande, né? Hoje a Copa Catingão, parabéns pelo evento que você tá proporcionando lá no Catingão, inclusive nós fomos lá com o Gabriel fazer uma história lá, tal, com ele, falar da vida dele, fomos no Catingão, você nem tava lá, né? Eu até te liguei pra você ir pra lá, não foi? Mas fomos lá meio-dia mais ou menos, tal, do dia que nós gravamos com ele lá. E o Catingão hoje tá dando muito mais gente. Mas não, eu vou lá pro Catingão. Não, eu vou pro Catingão. O que você acha que tá faltando no futebol de campo para que venha essa atmosfera e essa paixão, igual você tem pelo futsal? Cara, eu vou ser bem sincero contigo, Daniel. Eu sou um cara que eu não carrego papa na língua e o que eu tenho para falar, eu falo. Eu acho que falta, eu vou ser bem sincero, mídia. Hoje falta mídia. Mídia e um detalhe: premiação. Entendeu? Hoje ninguém quer. Hoje praticamente tudo é redes sociais. Entendeu? Redes sociais. Eu acredito que quando se trata de uma premiação boa, com grandes elencos, antigamente os caras davam vida por um jogo e outro. Hoje faltam muitos compromissos de muitos atletas que não têm compromisso. Mas tirando disso, de compromisso, uma vida pessoal de cada um, eu acho que o nosso esporte na nossa cidade, para atrair o nosso público, precisa de preparamentos festivos, entendeu? Ou seja, uma premiação bacana, gigante, entendeu? Que brilha os olhos, né? Que brilha os olhos. Pô, mano, coloca uma premiação, Daniel, aí, uma premiação grande em uma competição. A nossa Copa Catingão hoje, tá chegando a 11 mil a premiação. O total ou pro primeiro colocado? O geral, total, né? geral. Pois é, o Copa Catingão, 11 que mil. não desfazendo, eu tô falando assim, é um campeonato simples, né? Com um campeonato simples proporcionado pelo cara da resenha, Leonardo e Chiquinho. Hoje a gente tem o quê? 11 mil de premiação. Pô, se tu for no final de semana lá, nós temos 400, 300 pessoas assistindo o jogo. Eu sou prova viva que eu já participei lá. Coloca uma premiação boa na competição. Eu amo sim o futebol de campo, eu gosto, entendeu? Assim, agora, pra live, pra mim fazer narração de jogo, eu gosto também, já fiz muito, tenho muitos lances bacanas. Mas assim,
eu acredito que se pro futebol de campo atrair esse público de novo, que nem antigamente, que nem eu vi uma foto que você postou hoje, né? Olha o estádio, cara. Estádio super lotado, sem espaço pra ninguém. Entendeu? É isso que a gente quer ver, entendeu? Agora na final da Copa Balsa também, né? O espaço super lotado. Muito gostoso de ver aquilo ali. Foi bonito, eu presenciei, assisti. Mas o que foi? Premiação, pô. Os cara querem assistir um jogo de premiação de time bom, time grande. Abre espaço pra galera jogar, entendeu? Coloca premiação boa. Põe mídia, entendeu? É os campeonatos que ultimamente passam, que as suas próprias cidades nem investem na mídia, entendeu? E tem que investir na mídia. Hoje o assunto é marketing. Hoje o assunto é mídia, é premiação. Quer atrair o público pro campo? Futebol 11? Coloca premiação, entendeu? Entendi. Chama a atenção, coloca uma premiação grande, coloca mídia, coloca novidade. Traz novidade pra galera, pra tu ver. Vai lotar, pô. É verdade. E por falar em mídia, Rael, por que o Pebas... Cara, eu fico curioso, porque você fala muito nos Pebas, né? Nas suas postagens, né? Por que o Pebas tem essa mídia toda? Os Peba, na verdade, tem duas fases que o Peba gosta. O Peba, ele gosta de terra mole, viu? Você não vai encontrar Pebas em lugares que é muito cheio de pissarra. Pouco você vê Peba nessa região. Porque o Peba, ele é preguiçoso. O Peba é preguiçoso. Ele não gosta de estragar suas unhas em terra dura. Agora eu te falar uma coisa. Em terra mole, que nem terra de chapada, entendeu? Terra de lagoa, próxima das lagoas, você vai encontrar Peba, entendeu? E quando chove, é as duas fases. E os Peba, esse time dos Peba, do Edinho, do Alan da Lagoa Preta, esse time é enjoado. Já apanhei demais pra esse time, rapaz. Apanhei demais. Eu ia jogar no Santa Rita, os caras só iam buscar mesmo. Quando nós fazíamos um torneio grande lá, quando vinha aquela equipe todinha dos Peba, eu já botava a mão na cabeça. Os caras vão vir buscar o título. E era verdade, os caras iam dar uma pisa lá em 3, 4 times, saiu com porco. Pô. Os caras eram rei do porco no interior. E hoje estão dominando aqui na cidade, né? Não, hoje, a Copa Catingão eles estão bem, né? Atenção, os caras tem que tirar o chapéu pros caras. Os caras falam, mas os Peba é isso, os Peba não é aquilo. Entra devagar, porque senão tu fica na estrada. Eles te jogam fora do caminhão, entendeu? E é o seguinte, os Peba é famoso porque eu vou te falar por quê. Porque é um time fuçador. Quando ele entra dentro de campo, ele entra pra vencer. Ele não tem negócio de desistir, não. Enquanto tem terra mole, ele tá cavando até chegar no ponto final dele. Esse é o segredo dos Peba de ser campeão. Os Peba foi campeão. Copa da Amizade em seguida. Ganhou Copa da Amizade. Ganhou Bolão da Amizade. Tudo no Catingão. Ganhou a Supercopa que eu fiz. Foi campeão. E agora tá nas quartas de final da Copa Catingão. É de tirar o chapéu pros caras ou não é, Daniel? Eu percebo nas suas postagens aí lá no Instagram, lá, você tira muita onda com eles. Será que o Pebas vai pegar o avião, né? Você tá com essa onda aí agora. Avião lá, o aviviãozinho tá voando. E é do lado do aeroporto, né? Tem 4 times agora pra voar. Nesse 2 dias vai voar. Ou seja, domingo, a nossa grande quarta de final, já tem o aviãozinho, já tem 2 aviões preparados pra carregar os 4 times que vão sair fora do domingo. Né? E quem sabe se os Peba tá lá ou não tá, né? Os Peba pegou uma pedreira, pegou Cidade Nova do velho polêmico Simplício. E aí o negócio parece que não vai ser tão fácil pros Peba como eles estão pensando. O elenco do Simplício é muito forte, mas a gente espera que seja um bom jogo. Sim, né? sim. Rael, então outra polêmicazinha aqui pra ti, tá? Eu queria que você citasse 5 principais jogadores de Balsas, ou que você viu jogar, ou da atualidade agora que tá jogando. Pode ser do futsal, pode ser do campo, pode ser misturado. Os 5 principais jogadores da cidade de Balsa hoje. 5 principais jogadores. Posso até mencionar, tem uns caras que falam muito assim, mas esse aí não é o melhor, não é o cara. Pra mim hoje, dentro de Balsa, que atua na atualidade no futsal ou em geral... No geral. No geral, né? Eu vou trazer o nome dele, tá voando muito. Viu? Denilson. O Denilson do São Luís? Denilson Luiz. Pra mim, é um cara sensacional.
Ele é o número 1 pra você. Pra mim hoje, Uhum. como atacante, hoje em Balsas, é o número 1. Não tô desvalorizando os Não. demais, né? Pessoal, é o que eu falo. Quando vem um convidado aqui que fala os cinco principais, não quer dizer que os que não foram Isso, citados é ruim. É a minha opinião, né? Sim, exatamente. A minha opinião. Exatamente. Então, Pra mim- Denilson. Então, pra mim, vai Denilson, como um dos principais jogador. Outro jogador pra mim também que é sensacional. Eu gosto da jogada dele quando ele tá na atividade 100%. Daniel Guedes. Daniel Guedes. Daniel Guedes é um jogador grande. O Daniel Guedes é o filho de do jogo Doutor. grande. É o irmão do Darley. Uhum. Isso. Tá, Denilson, Daniel Guedes. Isso. Denilson, Daniel Guedes. Aí vem. Pra mim, um cara que nunca perdeu a essência do futsal. O William. Professor William. Professor William. Pra mim, um cara é sensacional. O que mais me motiva nele é a simplicidade e a humildade dele, até de falar com você. Entendeu? Pra mim, um cara é sensacional. Então, vem Denilson, vem Daniel Guedes, vem o William. E eu vou falar de um zagueiro que eu sou fã dele, assim. Eu sei quem é. Eu sou fã dele. Quando você falou que é zagueiro, eu sei quem é. Né? Paulinho. Paulinho, pra É mim. nojento, é nojento? O Nego Nojento. Pra mim, o Nego Nojento é um excelente zagueiro, entendeu? Eu joguei com o pai dele Joguei com o pai dele aí, o Valburg. Muito bom também, né? Era zagueiro? Não, atacante. Era atacante. Deu errado, né? A genética dele, né? É. Um foi para o ataque. A pessoa se enfrentar, se chegasse num confronto desse, se pudesse, O Paulinho tem cara que não analisa, não. E o Valburg também eu não. acho que o Paulinho quebrava ele. Quebrava. Então, o Paulinho quarto. Paulinho é o quarto, como zagueiro. Hoje tem um cara também que eu sou fã dele. Ele joga aí pelo time da galera da K10 também. É um cara muito bom de bola, cara humilde, joga muito. Rodriguinho. Entendeu? Não posso esquecer desse cara. Ele tá na seleção do Ventão, Rodriguinho. E correto. Então, é sensacional. Mas tem um cara que, pra mim, a humildade dele, maninho, a humildade dele, e devido a ele ter história também no futebol, é um cara que eu trago ele. Você fala dos melhores que tá na atividade, pra mim. Ou que não tá também. Ou que não tá. Que você viu jogar. Mas eu sou fã de Gabriel Ventão. Não posso esquecer desse cara. Esse cara, pra mim, além dele ter eu me lembro que um tempo que me recrutaram, na verdade, pra mim não fazer uma certa filmagem. Ele foi um dos caras que chegou pra mim, particular, falou pra mim assim, Maninho, deixa eu te falar uma coisa, pô. Levanta a cabeça, não baixa. O que esses caras estão querendo fazer contigo, pô? É pra querer te regredir, pô. Fazer com que tu desista. É o rei da várzea, né? É o rei da várzea, entendeu? Ele chegou pra mim e falou, deixa eu te falar uma coisa, tá? Que um dia esses caras vão querer filmagem tua, pô. Fica tranquilo. Precisa baixar a cabeça não, rapaz. Segue teu lance. Se os caras não deixar tu entrar aí, ó, filma lá de cima. Viu? Ah, foi a polêmica lá A de polêmica filmar os pênaltis, isso, né? naquele tempo lá. E ele chegou pra mim e falou assim, pô, vai, não desiste não. E deu uma palavra lá. Então assim, nem só por isso que eu sou fã dele, mas quando eu comecei a gravar, os caras falavam direto, o rei da várzea vai estar no jogo hoje aí. Silva Júnior costumava falar. Rei da várzea hoje tá em campo, será que vai decidir alguma coisa aí e tal? E eu ficava ouvindo aquilo ali, Gabriel Ventão, então eu me tornei um fã dele. Então esses caras pra mim hoje, mas tem outros jogadores excelentes, muitos jogadores excelentes que eu tiro o chapéu, Daniel. Tá bom. Raelzão, chegando à reta final aqui do nosso podcast Clube da Resenha, tá? Eu queria te agradecer por esse momento, por estar aqui com a gente gravando e passando passando muito da tua história aí, para quem vai nos assistir, para quem está nos assistindo, tá? Te agradecer mais uma vez imensamente por você ter se disponibilizado a vir aqui, gravar com a gente, falar da tua história, falar como é que começou o Rael, as polêmicas, trouxe as polêmicas aqui. Acho, cara, bacana que você não fugiu delas. Isso é importante. Isso mostra a tua personalidade, o teu perfil, né? E para encerrar, eu queria que tu falasse para mim a respeito... Depois a gente faz as considerações finais, mas eu queria que tu falasse a respeito de um vídeo teu que viralizou. De um pênalti, que o cara foi bater o pênalti, errou, bateu na cabeça de um cara atrás, e esse vídeo teu viralizou, cara. Deu uma porrada de seguidores aí. Como é que foi essa resenha desse vídeo que viralizou?
Daniel, aquele vídeo foi o que me fez me alavancar. Eu tava com 7 mil seguidores. 7 mil, correto, 7 mil seguidores eu tava. Nesse dia eu dei o meu sangue, dei o melhor de mim para fazer um torneio beneficente para um colega da gente, sabe? Eu dei o melhor, eu disse, eu vou entrar na guerra, vou divulgar, vou fazer tudo. E Deus ele sempre trabalha conforme os seus esforços. Entendeu? Muitas vezes as pessoas querem conseguir algo na vida, mas eles não querem colocar a cara a tapa. Nesse dia eu levantei e eu falei assim, eu falei em casa, né? Eu falei assim, hoje eu não tô afim de gravar. Minha esposa chegou para mim e falou assim, hoje é o dia de tu gravar. Eu falei assim, é mesmo, hoje é o dia de tu gravar. Eu falei, não, já fiz o evento, já fiz toda a programação, então eu acho que já tá o suficiente, os times já estão confirmados, mais de 20 e poucos times aí. Tá bom, chega. Então vou me aquietar, tô afim. Tava desanimadão. Eu, não, vai gravar. Saí pra lá, era mais ou menos umas 3 horas e pouco. Eduardo é o nome do cara que bateu o pênalti. Era o último pênalti dele, era fazer e correr pro abraço. Cara, naquele momento ali eu já tinha filmado tanto pênalti do Denilson também, que estourou. O homem dos pulinhos. Eu botei sempre o jogador eu boto o homem dos pulinhos, né? Aí o Paulinho Nego Nojento, o Rupinol Nego Debochado, tal, que tava numa fase boa e batia pênalti mesmo, tirando mesmo, né? Aí, beleza, cara, eu tava lá debaixo do pezinho de faveira, que se eu chego lá no Catingão, você vê aquele pezinho de faveirinha lá, né? Que é semelhante de faveira ali. Uhum. Não é nem faveira, é outro nomezinho que tem lá. Aí, eu tava lá debaixo, os caras, penalidade. Eu falei assim, rapaz, vamos embora. Já tá tarde, eu ainda não almocei. Era ainda semifinal ainda, pra ir pra final. Eu disse, não, vamos embora, tô cansado. Moço, quando eu chego na moto, parece que uma voz assim me impulsiona, Daniel. Volta, pai, vai gravar os pênaltis, pô. Gravou de todo mundo agora. O time agora foi pros pênaltis. Voltei, né? Voltei. Aí gravei uns 2 pênaltis. No pênalti desse cara, do Daniel, quem tava lá no pé da trave? Pai do Couro Seco. Do Manuel Novo. Aí eu peguei assim... Aí era verdelho. Os pênaltis estavam sem graça. Os caras batendo no pênalti de rei feio. E eu nem posto esses pênaltis de rei feio, eu não posto. Dificilmente eu posto pênalti feio lá. Aí eu fiquei assim, rapaz, eu vou embora. Peguei o celular, botei no bolso, ia saindo do meio da multidão. Aí eu lembrei, pô, vou gravar o pênalti do cara. Muito amigo meu, o Cabelinho, o Eduardo, que bateu o pênalti. Quando eu levantei o celular, que apertei na câmera ali, pá, apertei no botãozinho ali. Moço, foi bem na hora, maninho. Ele lançou a bola certinho na cabeça do pai do Couro Seco. O pai do Couro Seco saiu com um capacete, uma cerveja na mão. A cerveja ele soltou, mas o capacete não. E ele saiu destonteando assim pro rumo do cupim. Eu disse, vai cair. E ali foi o momento mais gostoso. Entendeu? Não foi nem os pênaltis, né? Não foi nem os pênaltis, foi a pancada que ele recebeu. E aí o bom é que ele caiu na resenha. Eu achei que ele ia zangar, né? Eu saí gravando, sorrindo, falando meio monte de coisa ali naquele lance polêmico da batida do Eduardo, do Cabelinho. E a bola bateu bem no rosto dele mesmo ali, ele saiu destonteando. E aí eu mostrei a galera, tu pegou o vídeo? Eu disse, rapaz, eu peguei. Eu mostrei pra galera, a galera sorria demais. Aí o Leonardo mostrei o vídeo pro Leonardo, não, já lança no Rios. Quando eu lancei no Rios, Vulcão Oficial, um dos melhores caras da resenha que trabalha com criança, tu pode mandar o vídeo para mim? Eu te dou os créditos é seu, o vídeo é seu. Mano, foi a gota d'água. Quando o Vulcão lançou, o que veio de influenciador do esporte pra cima de mim, pedindo o vídeo, lancei o vídeo. A Sport TV lançou o vídeo na mesma hora também, já postou o vídeo para o lado oficial. Rapaz, foi tantos caras. Ali foi o momento que da minha página de 7 mil seguidores subiu para 14 mil seguidores, entendeu? Então, é o lance que eu não esqueço. Sim, e toda vida que eu assisto o vídeo, eu sorrio sozinho. Eu começo a sorrir sozinho ali. É uma resenha, né? Exatamente. É muito gostosa. Exatamente. É bom a gente rever o que a gente faz, né? Essas gravações daqui do podcast, o que você lança lá. Eu também, toda segunda-feira, quando é lançado o episódio no YouTube, ou de manhã, ou à noite, antes de dormir, eu revejo
né? O que eu tô vivendo aqui hoje contigo e com os outros convidados que já passaram aqui, com os próximos que irão vir, com fé em Deus, tá? Então, meu irmão, te agradeço demais Grato fico eu, viu? por ter aceito o convite, por ter vindo aqui abrilhantar o Clube da Resenha. E eu quero que você fale dos nossos anunciantes, você que vai encerrar o Clube da Resenha hoje. Você fale dos nossos anunciantes e encerre com as suas considerações finais aí. Que é a Constância Calçados e a Triunfo Marketing. Muito bem. Estamos encerrando nesse momento o nosso grande podcast aqui com o Clube da Resenha. Nesse momento a gente quer trazer o oferecimento dos nossos sempre apoiadores desse grande e mega podcast Clube da Resenha, Triunfo Marketing, que está fazendo uma belíssima história na cidade de Balsas. Você precisa ser reconhecido no mundo do marketing, então o momento certo é agora. Já venha logo para o Triunfo Marketing. Aqui é uma das melhores lentes. Quer aparecer com qualidade? Aqui é o lugar certo. Vamos falar um pouquinho sobre Constância Balsas. Constância Balsas, né? É tudo sobre calçados E bolsa feminina. e bolsas femininas. Pô, o cara chegar um fim de semana, vou assistir a finalzona hoje da Copa Catingão. Ô, cara da resenha, manda pra mim aí a logomarca de alguma... Ou seja, manda pra mim aí o Instagram de alguma loja que vende bolsas bacana e calçados top. Pô, mulher tem que andar na moda, né, pai? Então eu vou indicar pra você. Como é que é o nome lá, maninho? Constância Calçados. Constância Balsas. Constância Balsas. Então é o ponto certo. Tamo junto, galera. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Até a próxima. Tamo junto. Valeu. É nóis.